quase tudo que é o comportamento do presidente da República. Mas foi um ato muito forte. Acho que o Alexandre saiu efetivamente muito, o presidente das eleições saiu muito fortalecido. Lula deu entrevista à Rádio Super de Minas Gerais agora pela manhã, e amanhã o presidente também tem um ato de campanha em Minas Gerais. O ex-presidente Lula está atrás de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais entre os evangélicos e aproveitou ainda essa entrevista para criticar a abordagem adotada por Bolsonaro e seus aliados, que o acusam de fechar igrejas e de representar uma ameaça aos evangélicos. Lula afirmou que não é candidato de facção religiosa e que não faz guerra santa no país e, por isso, não está preocupado em preparar discursos específicos para cada religião. Eu quero tratar evangélico igual católico, igual islâmicos, igual judaicos, ou seja, eu quero tratar todas as religiões, inclusive a religião de matriz africana, com o respeito que todas as religiões têm que ser tratadas. Eu não quero fazer uma guerra santa nesse país. Eu não quero estabelecer rivalidade entre as religiões. Eu faço campanha política respeitando a religião e não uso o nome de Deus em vão, como algumas pessoas usam. O petista disse ainda que, caso seja eleito, conversará sim com legendas que hoje apoiam o atual governo para compor uma base de apoio no parlamento. Lula disse que poderia sim conversar com progressistas de Ciro Nogueira e Arthur Lira e com o PL de Valdemar Costa Neto, mas que não necessariamente precisaria falar com esses nomes, sendo importante buscar lideranças dessas legendas que forem eleitas para o parlamento. Milton? Muito obrigado, Felipe Igreja. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro hoje tem como atividade um encontro com prefeitos. Ao contrário do que nós informamos, inclusive logo na abertura do jornal, os prefeitos não fazem parte da Confederação Nacional dos Municípios. O encontro será em Brasília, mas não faz parte da Confederação Nacional dos Municípios, mas é um encontro com prefeitos, sim, que o presidente tem neste segundo dia oficial de campanha. O presidente que esteve ontem lá em Juiz de Fora. Quanto ao candidato do PDT, Ciro Gomes, segue por São Paulo, estará numa caminhada em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Simone Tebet também segue em São Paulo, hoje visita o Hospital Amparo Maternal. Isso só reforça aquela informação que a gente já vinha trabalhando desde o início da semana, que nesse início de campanha era bem provável que os principais candidatos reforçassem, focassem mais a região sudeste, em busca dos votos da região sudeste. À medida que se tem, do ponto de vista ali das intenções de voto, algo mais estabelecido no Nordeste em favor do ex-presidente Lula, mais ao Sul em favor do presidente Jair Bolsonaro. Então a disputa ficaria mais acirrada em dois colégios eleitorais, São Paulo e Minas Gerais, até pelo volume de eleitores que tem, além do fato de, por exemplo, Minas Gerais ser um estado que sempre é bastante representativo. Geralmente, quem ganha a eleição presidencial ganha a eleição em Minas Gerais e, por isso, o foco na região sudeste, como nós estamos vendo neste momento. Nós temos agora 9h26. Eu queria fechar aqui essa nossa conversa chamando a atenção para uma notícia triste no mundo da cultura e da música clássica brasileira, porque nós temos a informação da morte nesta madrugada do maestro Diogo Pacheco. O maestro Diogo Pacheco estava com 96 anos, já estava bastante doente, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a família, ele estava com problemas pulmonares e faleceu por volta de 1h da manhã em razão de hemorragia, de acordo com familiares. O maestro Diogo Pacheco marcou presença com a música clássica lá nos anos de 1990, quando ele fez um programa muito famoso na televisão, na TV Globo, Concertos Internacionais. Boa noite. Concertos Internacionais de hoje apresenta apenas músicas de Antonin Dvorak. O programa de hoje começa com a abertura Carnaval, escrita em 1891. A orquestra é a Sinfônica de Boston e o regente Seiji Ozawa. Veja que beleza de imagens de Praga e a linda Sala Smetana, onde se realizou o concerto. O som da Sinfônica de Boston é excelente e Seiji está muito inspirado. Vejam.
E era nesse tom, nessa fala, que o maestro Diogo Pacheco conseguiu ajudar na popularização da música erudita no Brasil. Então, imagine usando a força da televisão e apresentando a música dessa maneira, aproximando de um público de uma forma mais popular. Então teve um trabalho bastante marcante lá nos anos de 1990. Ele foi também assistente do maestro Eleazar de Carvalho na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, foi diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Recife. Enfim, um ícone aí na música clássica brasileira, importante na divulgação da música clássica brasileira, que nos deixa nesta quarta-feira, 17 de agosto de 2022. E com essa homenagem ao maestro, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da CBN, que contou com as participações do Pascoal Júnior, da Débora Gonçalves, do Ender Starles, do Renato Barcelos, do Bruno Teixeira e do Leandro Gouveia. Bom dia para você, Leandro, e até logo mais no CBN Brasil. Ao meio-dia, ao lado de Carlos Alberto Sardenberg. Uma ótima quarta-feira a você, Milton, e a todos os ouvintes. E você, ouvinte, que agora está mais bem informado, aproveite a sua quarta-feira, que já está no ar. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Leandro Gouveia. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022. A Amazônia Legal registrou o maior desmatamento em 15 anos. A informação é do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. 10.781 km² de floresta foram derrubados entre agosto de 2021 e o mês passado. A área equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. É a segunda vez consecutiva que o desmatamento ultrapassa a marca dos 10.000 km² no período. Somadas, as áreas destruídas nos últimos 2 calendários chegam a mais de 21.250 km², quase o tamanho do estado de Sergipe. A Procuradoria Eleitoral de São Paulo contestou a candidatura de mais de 80 políticos nas eleições deste ano. Na lista estão nomes como Eduardo Cunha, Kim Kataguiri, Edson Aparecido e Geninho Zuliani, que é vice na chapa do governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição. Segundo a Procuradoria, Geninho está inelegível após ter as contas reprovadas na época em que era prefeito de Olímpia, no interior paulista. De acordo com a Procuradoria, a maioria dos pedidos de impugnação ocorreu diante de pendências na apresentação de documentos. Pelo menos 20 candidatos foram enquadrados na lei da ficha limpa. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação da candidatura de César Maia, do PSDB, que é vice na chapa de Marcelo Freixo, do PSB, ao governo do estado. No parecer, o órgão destacou que Maia continua com os direitos políticos suspensos por causa de uma condenação por improbidade administrativa em 2020. Os procuradores também contestaram a candidatura de Washington Reis, vice na chapa do governador Cláudio Castro, do PL. Outros 8 políticos também tiveram problemas no Rio. No horário de Brasília, 9h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas.
Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Apresentação: Flávio Paradella. Olá, muito bom dia, são 9h32, começa agora o CBN Campinas desta quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Campinas, trazendo as principais informações de Campinas e região em uma quarta-feira muito nebulosa e não tem nada a ver com o tempo aqui por Campinas. Nesta manhã, acontecendo então uma ação que realiza buscas na Câmara de Campinas e também na casa do presidente do Legislativo. O destaque é do Guilherme Pierangeli. O GAECO do Ministério Público, com apoio do BAEP e da Polícia Militar, realiza uma operação na manhã de hoje contra um esquema de corrupção que seria orquestrado pelo presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, do PSB. Há cumprimento de mandados de busca e apreensão em 5 locais, sendo um deles a sede do Legislativo Campineiro. Eu volto daqui a pouco com mais detalhes. Agora a gente aciona Enzo Urgnani porque as buscas também acontecem na sede provisória do Legislativo aqui no centro de Campinas. A operação de hoje também acontece no Teatro Bento Quirino, sede provisória da Câmara. Uma pessoa é alvo de um mandato de busca e apreensão. A sessão, que está marcada para hoje à noite, não deve ser alterada. Uma outra operação também nesta manhã. Muito movimentado o dia. Polícia Civil que investiga um golpe que causa aí R$1,5 milhão de prejuízo. Felipe Pereira. A operação acontece em todo o estado de São Paulo, especificamente na capital paulista, na Grande São Paulo e aqui em Campinas. Aqui na nossa cidade, um mandado de busca e apreensão está sendo cumprido neste momento em um centro empresarial que fica na Rua Conceição. O esquema teria desviado de apenas uma empresa R$1,5 milhão. E você terá todos os detalhes sobre todas essas operações acontecendo simultaneamente. Essa busca e apreensão. E o alvo sendo, prioritariamente, especificamente, o presidente do Legislativo de Campinas, o vereador Zé Carlos, do PSB. Logo mais, o Guilherme Pierangeli traz todos os detalhes da chamada Operação Lambuja, que foi aí denominada pelo Ministério Público. E também o Enzo Urgnani trazendo nessas ramificações da ação no Teatro Bento Quirino. CBN Campinas que acompanha também, mais uma vez, a sabatina. Lembrando, novamente, CBN Campinas hoje, um programa menor, porque tem a sabatina com os candidatos do governo do estado. A partir das 10h30, entraremos em rede com a participação do candidato Fernando Haddad, do PT. O ex-ministro da Educação e também ex-prefeito de São Paulo lidera as pesquisas e responde às perguntas dos jornalistas da CBN e também dos jornais O Globo e Valor Econômico. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. Vamos então com essa movimentação pelas estradas, também uma manhã muito complicada, né, Thaís Azevedo? Muito bom dia. Isso mesmo, Paradella. Ótimo dia para você, bom dia aos ouvintes da CBN. Pela rodovia Dom Pedro, Paradella, hoje de manhã, ali sentido rodovia Anhanguera, teve um engavetamento envolvendo caminhão, ônibus e carro, que acabou interditando a marginal da Dom Pedro I, ali na altura do Parque Imperador, no quilômetro 133. O acesso à rodovia Campinas-Mogi também estava bloqueado e teve trânsito intenso desde o quilômetro 129 até o 136. Mas agora está tudo certo por lá, a marginal também já foi liberada e o motorista segue tranquilo, tanto sentido rodovia Anhanguera quanto sentido Jacareí. Pela Anel Viário Magalhães Teixeira tem boas condições, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. A rodovia Professor Zeferino Vaz tem trânsito livre, sentido Campinas e sentido Paulínia. A mesma coisa acontece pela rodovia Campinas-Mogi-Mirim, que tem boa movimentação, tanto sentido Mogi-Mirim quanto sentido Campinas. Paradella.
Ok, muito obrigado pela participação, Thaís Azevedo. Volta logo mais aqui no CBN Campinas. Já pro Lar Center, prorrogado até 31 de agosto. Últimos dias com descontos de até 50% em móveis e itens de decoração. No Lar Center, acesse larcenter.com.br. Agora o destaque do esporte, Carlos Cabela, muito bom dia. Bom dia para você, Paradela, a todos do CBN Campinas. Nesse dia agitado também do lado esportivo, afinal de contas tem derby no sábado. E os ingressos à venda no Moisés Lucarelli e também lá no site Futebol Card, ontem passaram de 10 mil ingressos vendidos para o derby do próximo sábado. A Ponte Preta, com isso, alterou o horário para acontecer as vendas hoje. Vão começar ao meio-dia, tanto no estádio Moisés Lucarelli como também no site Futebol Card. Ou seja, da meio-dia até as 8 horas da noite e não mais a partir das 9 horas da manhã, como estava previsto. A procura foi muito grande e tem que ter uma nova carga de ingressos. Essa liberação deve sair a partir do meio-dia, portanto. Do lado do Guarani, o Guarani continua trabalhando, deve ter presença ou estreias no próximo sábado para enfrentar a Ponte Preta, que também terá mudança, segundo o Hélio dos Anjos. Semana de Copa do Brasil. Hoje tem Corinthians em campo contra o Atlético Goianiense. Primeiro jogo 2-0 para os goianos. E do outro lado desta chave tem Fluminense e Fortaleza. Primeiro jogo 1-0 para o Fluminense. Ou seja, hoje nós já vamos conhecer a primeira semifinal desta Copa do Brasil. Ainda hoje tem Atlético Paranaense e Flamengo. Primeiro jogo 0-0 no Maracanã. Esse jogo lá na Arena Baixada está rodeado de expectativas porque no final de semana o Flamengo goleou 5-0 o Atlético Paranaense no Maracanã. Reserva ainda. Tudo bem, foi um time reserva do Atlético Paranaense. Mas também um time reserva do Flamengo. Também do Flamengo. Teve até brincadeira. Quando tava 4-0, só entrou o Gabigol. Pois é. O Rascaeta e o Pedro, né? Exatamente. O Filipão tá falando, para com isso aí, né, Dorival? Exatamente. Não faz isso não. O time do Flamengo A e B no Brasileiro estariam brigando pelo campeonato, né? Pela liderança. Com o Dorival. E com o Dorival Júnior. Com o Dorival, não com o Paulo Souza. Aliás, Dorival Júnior... Que trabalho, hein? Que trabalho. Acho que a torcida esqueceu o Jorge Jesus agora, né? E a gente esqueceu também que ele saiu do Ceará, né? Quando chega o Ceará, quando chega o Flamengo na sua porta, o que você faz? Pois é. Com a Rascaeta, com o Gabigol, com o Pedro. Agora com a chegada de Vidal. Raul, meu amigo. Tá difícil. Amanhã fecha essas quartas de final da Copa do Brasil com o América e São Paulo. Primeiro jogo 1-0 pro São Paulo. Esse jogo acontece lá no Independência amanhã, que daí vai sair o adversário de Atlético Paranaense e Flamengo, que hoje também definem quem passa a próxima fase. Ok, muito obrigado, Carlos Cabela, trazendo as informações aqui do esporte. Lembrando, excepcionalmente, mais uma vez, nesta quarta-feira não teremos o CBN Esportes primeira edição. O CBN Esportes segunda edição acontece normalmente, trazendo todas as informações de Guarani e Ponte Preta na semana de derby e também sobre a Copa do Brasil. Até lá. Dando sequência aqui ao CBN Campinas, a gente tem aqui... Você pode participar, mande seu recado. Hoje a movimentação tá grande, o WhatsApp tá aberto aqui, 19-99186-9070. E eu falo por que a movimentação... Você tá chegando agora, não tá sabendo o que tá acontecendo em Campinas? Tá acontecendo uma operação e o alvo é o presidente da Câmara aqui de Campinas, Zé Carlos, do PSB, a suspeita de corrupção em serviços terceirizados do Legislativo. Daqui a pouquinho, Guilherme Pieranti traz todos os detalhes. É viatura do BAEP dentro ali do Legislativo, lá no plenário, né? Na casa que fica na Saudade. Tem aqui também no Teatro Bento Quirino. Separaram em duas, mas o BAEP tem muita viatura, então foi para os dois lados. Então, logo mais aqui, todas as informações, todos esses detalhes. Eu agradeço aqui quem já mandou o seu recado e que lamenta, né? Lamenta. Tem o Marcos, do Parque Santa Bárbara, falando triste ver a Câmara Municipal sendo alvo do GAECO. Logo saberemos do que se trata, lamentável. E tantos outros ouvintes que estão entrando em contato com a gente. Obrigado, Isabel. Obrigado, Juliana. Agradecendo também ao João Roberto e também a Edith com o seu bom dia pelo WhatsApp da CBN Campinas. CBN Campinas que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e também as gravações de Marcelo Eloy. Daniel França está no YouTube e no Facebook. Participam aqui do programa Enzo Urgnani, Felipe Pereira está aqui do meu lado também para trazer detalhes logo mais de uma outra operação, nada tem a ver com o Legislativo, mas tem uma outra operação acontecendo aí por parte da Polícia Civil
E lembrando que toda a equipe de jornalismo está participando. Chefia de redação de André Berenguel, direção-geral de Daniela Pedroso e a apresentação de Flávio Paradella, sou eu. 9h42. Rápida pausa e a gente volta com esses detalhes e também os desdobramentos políticos já no Legislativo de Campinas. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
São 9 horas e 47 minutos, de volta então com o CBN Campinas e já acionando o repórter Guilherme Pierangeli, direto da Câmara de Campinas, que hoje é alvo, não a Câmara em si, mas especificamente o presidente do Legislativo aqui de Campinas, Zé Carlos. Guilherme Pierangeli, muito bom dia. Os detalhes dessa operação que acontece, então, não só na Câmara, mas em outras, por exemplo, a residência do próprio presidente Zé Carlos do Legislativo Campineiro. Seja muito bem-vindo ao CBN Campinas, Guilherme. Bom dia, Paradela. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa operação do GAECO do Ministério Público, com apoio do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, ela tem como foco um esquema de corrupção envolvendo o atual presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, do PSB, e um advogado comissionado do gabinete do vereador. Essa operação leva o nome de Lambuja e tem o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão, sendo 4 aqui em Campinas e 1 em Jundiaí. Em Campinas, as buscas ocorrem em 4 pontos, como eu disse, um aqui na sede do Legislativo. Quem nos acompanha por imagens pode ver atrás de mim 2 viaturas do BAEP aqui no estacionamento da Câmara, aqui pela entrada da Avenida Engenheiro Roberto Mange. Também tem a cumprimento do Ventirino, né, onde a Câmara tem funcionado ultimamente por conta das obras que ocorrem aqui na sede oficial, né, do Legislativo. Também outro mandado cumprido na casa do vereador Zé Carlos, na região do Padre Anchieta, no escritório desse advogado comissionado e também em Jundiaí, na casa desse advogado comissionado. Segundo a investigação, o esquema de corrupção envolve cobrança de vantagens indevidas para manutenção ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pela Câmara. Até o momento foram apreendidos diversos documentos, computadores, pendrives e celulares. Essas investigações prosseguem para apurar o envolvimento de outras pessoas e aqui na Câmara, na sede oficial, né, do Legislativo, lembrando que a Câmara funciona temporariamente no Teatro Ventirino, mas aqui na sede que passa por reformas, até o momento não houve a chegada dos promotores do Ministério Público, do GAECO, né, a Polícia Militar, o BAEP, está preservando o local para que não haja nenhuma interferência até a chegada dos promotores que procurarão documentos, enfim, farão essa busca, né, para apreensão de material que poderá ser útil à investigação. O Major André Luiz do BAEP deu detalhes sobre o trabalho, né, o apoio da polícia aqui no local e também na operação como um todo. O BAEP tem apoio ao Ministério Público em uma operação desde a madrugada, várias viaturas de BAEP cumprindo 5 mandados de busca, sendo um mandado na cidade de Jundiaí e 4 mandados na cidade de Campinas. Foram os alvos da operação, não tiveram resistência, foram entradas tranquilas nas 2 residências e também agora estão sendo feitas as buscas em escritórios comerciais e escritórios de advocacia. O BAEP pode falar alguma coisa em relação aos alvos? Nós vamos deixar para o Ministério Público na sua entrevista, tendo em vista que eles têm todo o contato de tudo, da apuração toda, para que a gente não caia em algum erro no transcorrer do programa. Major, qual está sendo o papel de vocês aqui, né, dentro da Como a operação está sendo desencadeada em vários pontos, nós temos aqui o domínio das salas onde serão feitas as vistorias. Então, o BAEP está fazendo a segurança para garantir que ninguém adentre os locais e aí, posteriormente, será feita a busca acompanhada do Ministério Público para verificação da documentação, parte de informática ligado possivelmente à apuração. O BAEP está presente nos 5 pontos. Sim, o BAEP está nos 5 pontos de busca, realizando tanto a segurança do Ministério Público como a busca propriamente dita. Bom, agora são 3 viaturas do BAEP aqui, uma retornou, aguardando então a chegada dos promotores do Ministério Público para a realização dessa busca aqui na sede do Legislativo. A operação leva esse nome de Lambuja em alusão exatamente a essa cobrança de indevidos. A Câmara de Campinas se manifestou e informou que sobre a operação nessa manhã, antes da abertura do Legislativo, a Casa informou que está colaborando com os trabalhos e se pronunciará se tiver mais dados a respeito e, a princípio, em virtude dessa ação. As ações do Legislativo foram suspensas nesta manhã, Paradela.
Ok, muito obrigado pela participação. Tá aí o Guilherme Pierandi, que segue acompanhando essa operação. Logo mais volta com outros detalhes, assim que tiver mais informações. E ao longo aqui da programação também da CBN Campinas. Vamos então, como disse o próprio Guilherme, são 5 mandados de busca sendo realizados. E a Câmara que tem 2 sedes. E o Enzo Orgnani está na sede provisória, Teatro Bento Quirino, que também tem esse mandado de busca sendo cumprido, né, Enzo? Muito bom dia. Exatamente, Paradela. Um bom dia para você, um bom dia para todos os ouvintes. A operação de hoje também cumpre um mandado de busca e apreensão aqui no Teatro Bento Quirino, que é a sede provisória. Quem nos acompanha pelo YouTube consegue ver que 2 viaturas do BAEP ainda estão por aqui. E bem, a assessoria, como o Guilherme bem disse, a assessoria da Câmara mandou uma nota informando que, em virtude dessa ação do Ministério Público, a agenda da Casa, que era uma reunião da CETEC com entidades sociais no plenário, está suspensa nesta manhã. Já a sessão ordinária de hoje à noite está, a princípio, mantida. Caso o presidente da Câmara, o Zé Carlos, alvo da operação, não consiga estar presente, quem comandará é a vice-presidente Débora Palermo, Paradela. Ok, muito obrigado pela participação. A gente vai acompanhando também. O Enzo Orgnani está ali no Teatro Bento Quirino, que é essa sede provisória, enquanto o plenário, passa por essas reformas praticamente eternas lá na região da Ponte Preta. A gente fala agora porque já há essa movimentação política, com tudo que está acontecendo aí envolvendo o presidente do Legislativo aqui de Campinas, Zé Carlos. Estamos em contato neste momento com o vereador Marcelo Silva, do PSD. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Paradela, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Mais uma triste notícia aqui para nós, de campineiros. Vereador Marcelo Silva, a gente está em contato com ele porque eu falei dessa movimentação política. O presidente da Casa é alvo de uma investigação, e uma investigação então que está apurando aí supostas irregularidades, corrupção passiva em contratos terceirizados da Câmara de Campinas. E o senhor já fala em saída do presidente da Câmara do cargo como comandante da Casa Legislativa, vereador? Vamos lá. No momento a gente tem que ter bastante cautela e prudência em tudo, A gente não tem informação exatamente dos autos, das provas, mas, Paradela, para um juiz de direito ele autorizar a busca e apreensão em 5 lugares, a gente está falando em residência, Câmara, residência do advogado, o comissionado que trabalha com o Zé Carlos, isso você tem que ter no mínimo, indícios fortes da autoria e da materialidade do que está sendo investigado, que são os contratos terceirizados da Casa. No mínimo, Paradela, o presidente Zé Carlos ele tem que se afastar imediatamente, tá? Por livre e espontânea vontade. E se assim não o fizer, obviamente que a Casa, eu já estou conversando com os vereadores, o vereador Nelson Ossi está comigo, nós estamos juntos, nós sabemos como fazer, já não é a primeira vez, porque você acaba manchando a Casa inteira e todos os vereadores da Casa são atingidos, diante de atos do presidente da Casa. Então, nada mais justo que nós vamos dar a oportunidade para ele se afastar imediatamente. É isso que ele tem que fazer, até para que ele seja isento em qualquer tipo de investigação, até que ele fique à disposição para que todas as investigações corram. Mais uma vez, nós não temos detalhes do que foi. Nós só temos aí o que vocês nos disseram, que a imprensa nos disse. Mas reforço mais uma vez, para que seja autorizada essa busca e apreensão em endereço residencial, na casa do presidente, na casa do advogado comissionado, que é o testa de ferro aí do vereador Zé Carlos, no escritório dele, em 2 endereços da Câmara, nessas reformas que nunca terminam. São reformas desde que eu estou lá, no meu primeiro mandato a Câmara está em reforma. Então, assim, a gente fica extremamente indignado, porque acaba manchando a nossa imagem. Nós que fazemos um trabalho sério, um trabalho comprometido com a população, nós não podemos mais aceitar esse tipo de conduta. Ainda mais na nossa Casa Legislativa, que a nossa função é fiscalizar. Sabe? Não é concebível, não é razoável, e a gente vai dar oportunidade, eu e o vereador Nelson Osri, para que o vereador Zé Carlos se afaste imediatamente da presidência. Vereador Marcelo Silva, a gente está falando do afastamento dele deste cargo no comando da presidência do Legislativo. Não
como o cargo de vereador, que aí seria uma cassação de mandato e isso acarretaria outras situações. O senhor fala em uma oportunidade do próprio vereador abrir mão, né, do comando da Casa Legislativa. Se isso não acontecer, quais são os passos para que ocorra, então, a saída do vereador Zé Carlos, que é alvo dessa investigação? Vamos lá, Pradella, a gente vai dar essa oportunidade que fique claro aqui, para que ele se afaste da presidência, né? Os desdobramentos em perda de mandado, isso são fatos, obviamente que podem acontecer, mas que nós precisamos analisar com calma, nós precisamos ter acesso aos autos, ter acesso exatamente às provas que foram colhidas. A gente sabe que talvez possa demorar algumas semanas, né? São muitos documentos, computadores, para ver realmente o que tem de prova concreta em cima disso. Mas eu acho que a função natural seria o afastamento. Se assim não o fizer, nós temos um regimento interno da Casa que diz que um terço dos vereadores pode pedir a destituição dos membros da Câmara. Então, a gente está falando em 11 assinaturas e também tem a CPI que pode, mas a destituição dos membros da Câmara, elas têm que ser subscritas e assinadas por 11 vereadores. Então, eu acho que a gente tem que ir passo a passo. Nós estamos num momento tudo muito, né, com as investigações ainda rolando, os ânimos exaltados. É momento de prudência, é momento de cautela, agir com a razão, né? Eu já sou um vereador aí de segundo mandato, já passei aí por poucas e boas. A experiência nos aconselha e nos ensina a termos prudência. Mais uma vez, primeiro passo, dar oportunidade para o presidente da Casa se afastar imediatamente. Se assim não o fizer, nós temos as medidas regimentais legais, que é natural, né, Flávio? Se você é alvo de uma investigação, que existem provas, né, no mínimo indícios de autoria e de materialidade, natural que se você se afaste do cargo da presidência, até para que você fique isento, né, para colaborar com as investigações, para que você prove ou não prove que aquilo que está sendo acusado. O senhor também citou uma possível CPI. Essa ideia de um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar o que está acontecendo dentro do Legislativo de Campinas? Olha, Flávio, a gente tem os instrumentos regimentais e os instrumentos legais, né? Uma CPI nada mais é do que uma comissão parlamentar de inquérito, para que os vereadores também façam uma apuração paralela à da polícia e ao do Ministério Público. Isso faz parte da nossa função, né? Nós temos a função de fiscalizar, e infelizmente, né, fiscalizar nós próprios, né, fiscalizar a Câmara Municipal, que mais uma vez é manchada, é rachadinha, são escândalos. Isso sinceramente, Flávio, vai cansando as pessoas do bem, vai cansando nós que fazemos um bom trabalho, que combatemos a corrupção, que fiscalizamos. Sinceramente, nós estamos cansados de tanta falcatrua que acontece aqui, e agora na nossa Casa Legislativa nós não vamos aceitar. Isso que fique muito claro mesmo, que o vereador Zé Carlos tem a decência de pedir o seu afastamento da presidência. Vereador Marcelo Silva, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza, né, de atender aqui prontamente a CBN. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos deste caso. Obrigado, Flávio, ouvinte da rádio. Em nome da população de Campinas aqui, eu peço realmente desculpas por tudo que está acontecendo. Nós que deveríamos ser o exemplo, né? Mais uma vez, a Câmara fica manchada diante de alguns bandidos que fazem isso com a nossa casa. São 10 horas. Trânsito. Vamos lá mais uma vez com a participação da Thaís Azevedo, também uma manhã complicada pelas ruas e avenidas de Campinas, né, Thaís? Isso mesmo, Paradela. Pela Avenida Moraes Salles, agora o motorista encontra lentidão no sentido Nova Campina, somente ali na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, pela pista da direita. Agora, no sentido centro, o motorista reduz a velocidade do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Pela Rua Irmã Serafina, são boas as condições pelas duas pistas, seguindo ali pela Avenida Anchieta. Aí tem trânsito complicado desde a Rua 14 de Dezembro, tanto pela pista da esquerda até a chegada à Avenida Dona Libânia, quanto pela pista da direita até a chegada à Avenida Orozimbo Maia. Paradela. Muito obrigado, Thaís.
A solução que você procurava para a gestão de frotas chegou. DriveB Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. driveb.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022. A Polícia Federal, a Receita e o Ministério Público fazem uma operação contra o tráfico de drogas no porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. 2 pessoas foram presas até o momento. A Justiça determinou o sequestro de bens e valores que ultrapassam 30 milhões de reais. A investigação começou em 2020. Na ocasião, foram identificadas condutas suspeitas de servidores e agentes externos. Com o aprofundamento da apuração, os policiais descobriram que o esquema tinha a participação de várias pessoas. A ação também ocorre em cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Alagoas. O maestro Diogo Pacheco morreu de madrugada aos 96 anos em São Paulo, em razão de uma hemorragia, segundo familiares. Ele tinha problemas pulmonares e estava internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital. Diogo Pacheco foi um dos maestros responsáveis pela popularização da música erudita no Brasil. Ex-alunas disseram que procuraram Damásio Educacional em São Paulo desde 2016 para denunciar o comportamento inadequado do professor e juiz Marcos Scarlécio, acusado de assédio sexual. Uma delas disse ao site de notícias G1 que fez a denúncia ao cursinho em 2018 e a escola não informou o que aconteceu. A instituição de ensino nega ter tido conhecimento de crimes, mas afastou o docente após o caso vir à tona. O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público Federal apuram ao menos 3 denúncias contra Marcos Scarlécio. Outras 7 mulheres se queixaram do professor e juiz. As 10 denúncias foram levadas à ONG Me Too Brasil. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Campinas. 10h06, voltamos então com o CBN Campinas. A gente segue acompanhando os desdobramentos, né? A gente traz aí Guilherme Perandi acompanhando essa ação com buscas na Câmara de Campinas e também na casa do presidente do Legislativo aqui da cidade, o vereador Zé Carlos, do PSB.
Lembrando, a investigação é sobre suspeitas, né, de corrupção em contratos de serviços terceirizados. O Ministério Público ainda não detalhou quais são esses serviços terceirizados que estão aí sob suspeita. Meio-dia, teremos uma entrevista coletiva com o GAECO, né, que é o Grupo de Ações de Combate ao Crime Organizado, esse grupo do Ministério Público, para detalhar, para explicar toda essa ação envolvendo... Ok, são 5 mandados de busca, tem o advogado, mas o alvo principal, o protagonista, né, dessa ação, é o presidente da Câmara aqui do Legislativo, Zé Carlos. Tanto está acontecendo lá na Câmara que a gente sempre cita o plenário lá na Ponte Preta, mas tem também a ação acontecendo aqui no Teatro Bento Quirino, nessa sede provisória. O Enzo Urgnani também trouxe esses detalhes. Lembrando que com ou sem Zé Carlos, a sessão ordinária está mantida. E hoje deve ser uma sessão daquelas para acompanhar. Acho que é mais legal acompanhar essa daí do que o próprio jogo do Corinthians com o Atlético Goianiense, viu? 6 horas da tarde já, vamos ver. Que o bicho deve pegar lá na Câmara de Campinas. Afinal, ouvimos agora o vereador Marcelo Silva, que disse que o vereador tem que ter, o vereador Zé Carlos, né, tem que ter a decência de deixar o comando espontaneamente do Legislativo. Senão, há medidas legais para que ele possa deixar o comando do Legislativo, não mandato. Não mandato. Mas no meio disso tudo está acontecendo também uma outra operação. Operação da Polícia Civil, acontecendo bem perto da gente, tá tudo acontecendo também perto da gente, não com a gente, o que é ótimo, mas vamos lá, né, Felipe Pereira, dá bem, né, rapaz, vai que sobra. Ai, meu Deus, quer acabar comigo mesmo. Quero. 20 dias, você não tava tendo isso. Então. O André é muito certinho. Não, na previsão do tempo a gente tava. Lógico, a previsão do tempo é assim. Ai, operação... Bom dia! Bom dia! Bom que dia, hein? A gente pode falar bom dia. Aliás, eu só queria colocar um adendo. Imagina o cara batendo na sua porta assim, ainda fala bom dia, você fala, não. Polícia Federal, bom dia. Isso. Ou Polícia... GAECO, bom dia. Bom dia. Polícia Civil, bom dia. Deixa eu só... Nesse caso é Polícia Civil, bom dia. Nesse caso é uma Polícia Civil. Deixa eu só colocar um adendo na história da sessão da Câmara que o Paradela comentou, que hoje deve ser movimentada nesse sentido, porque a sessão em si não tem nada demais. Hoje vai ser analisada... Faz tempo que não tem nada demais. Mas... Então o próprio Zé Carlos tinha falado que não tem nenhuma pauta bomba para esse segundo semestre. Cabum! Cabum. Mas assim, quando eu digo que não tem nada demais, que hoje só vão ser votadas propostas para mudar o regimento interno da casa. Não tem nem projeto de lei para a cidade sendo avaliado hoje. Mas isso daí detalhes durante o dia. Bom, vamos falar da operação da Polícia Civil, portanto. Rua Conceição, aqui no centro de Campinas, está acontecendo um mandado de busca e apreensão que é cumprido pela Polícia Civil de São Paulo, tá? Não é a Polícia Civil daqui de Campinas. A operação faz parte, ou melhor, essa ação faz parte da operação Crypto Wash. Gastei todo o inglês só para poder falar isso desde cedo. Operação Crypto Wash. Lavagem de criptomoedas, numa tradução aí livre. Que é comandada justamente pela primeira Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras praticadas por meios eletrônicos, lá da capital paulista. O objetivo, gente, é apurar um esquema de invasão de contas de empresas e desvio de dinheiro justamente pelos meios eletrônicos. A ação de hackers, vamos simplificar isso, e que talvez nem tanto tenha a ver com a criptomoeda propriamente dita, mas o cripto também tem a ver com dados criptografados. Tá difícil hoje aqui também, hein? Tá tudo difícil hoje. De dados que são protegidos por criptografia. Eu vou parar de falar essa palavra. A apuração até o momento, gente, identificou que uma só empresa teve R$1.500.000 desviados da conta dela por ação desses hackers. As apurações revelaram também que os valores foram divididos para 17 beneficiários, tá? Não só esse 1,5 milhão da empresa, mas também outros eventuais que ainda estão sendo apurados. Inclusive com empresas registradas em nome de laranjas, empresas falsas. Ao todo são 33 mandados de busca e apreensão, aí contando Campinas, São Paulo e também a Grande São Paulo. Aqui em Campinas, ali no centro empresarial que fica na Rua Conceição, um possível escritório, talvez laranja ou não, ainda a polícia não trouxe esses detalhes, mas que teria ligação com essa quadrilha.
Ok, a gente vai também continuar acompanhando para ter mais detalhes dessa operação também aqui no centro de Campinas. Muito movimentada, é Polícia Militar, Polícia Civil, GAECO, 2 operações, uma envolvendo o presidente da Câmara, outra aí envolvendo essas fraudes. 1 milhão, prejuízo de 1,5 milhão para essa empresa. Para aí. uma empresa Uma empresa só. 1 milhão. 1,5 milhão. Obrigado, Felipe. São 10h12. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. E no meio disso tudo, né? A Thaís Azevedo que traz as condições de tráfego pro nosso motorista. Complicado ainda? Olha, Paradela, quem segue pela rodovia Anhanguera, sentido capital, encontra tráfego intenso em Jundiaí, do quilômetro 61 ao 60, e na chegada a São Paulo, do quilômetro 14 ao 11, reflexo de congestionamento nas marginais. No sentido interior, são boas as condições. A rodovia dos Bandeirantes também tem excesso de veículos na chegada à capital paulista, do quilômetro 17 ao 13. Quem segue no sentido interior encontra trânsito fluindo bem. O anel viário Magalhães Teixeira tem boas condições, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. Situação parecida pela rodovia Adalberto Panzan, que tem pistas livres, sentido rodovia dos Bandeirantes e sentido rodovia Anhanguera. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís. O seguro é um amigo certo nas horas incertas. E é sempre bom ter alguém por perto com quem você possa contar. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum,
Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. São 10h19. Lembrando que praticamente toda a programação aqui do CBN Campinas, e logo mais a gente vai, né, às 10h30 para Sabatina, com os candidatos ao governo do estado. Hoje a participação de Fernando Haddad, sabatinado pela CBN São Paulo. A gente entra em rede, então, com eles. Mas a CBN Campinas ficou praticamente específico. Tivemos apenas a informação aí dessa outra operação grande que acontece em Campinas por parte da Polícia Civil, mas específico por toda essa turbulência que está acontecendo na Casa Legislativa aqui em Campinas. E vamos voltar lá para a Câmara da cidade, toda essa movimentação com o Guilherme Pirandi, que acompanha esse caso aqui pra gente, que promete estremecer, e acho que vai precisar de muita reforma ainda esse plenário da Câmara de Campinas por anos e anos, viu? Depois do que tá acontecendo nessa manhã, porque a cena é... Lembrando 11 anos. Só que há 11 anos acontecia no Executivo aqui de Campinas, na prefeitura. Agora está acontecendo na Câmara, os carros do BAEP aí no estacionamento, policiais, GAECO, lembrando tudo que aconteceu aí de memória nefasta aqui na cidade. Mas vamos lá, Guilherme, traz pra gente o que está acontecendo neste exato momento no Legislativo de Campinas, e o alvo, o presidente Zé Carlos. Paradela, o BAEP continua por aqui, né? As viaturas, tem um entra e sai de viaturas, já saíram algumas, voltaram. Não há confirmação de que os motores do GAEP estejam dentro do prédio, porém chegou um carro há pouco e entrou por outro estacionamento subterrâneo ao lado da entrada da Câmara, que pode ser, não há essa confirmação, de promotores do GAEP do Ministério Público. Então, não há essa confirmação, mas pode estar ocorrendo nesse momento essa busca, né, por documentos que apoiem essa operação que averigua esse esquema, né, na Câmara Municipal, que seria sido comandado pelo vereador Zé Carlos do PSD, o presidente da casa, um esquema que exigiria valores para a renovação e manutenção de contratos de empresas terceirizadas aqui na Câmara. Lembrando que, além do cumprimento do mandado aqui na sede do Legislativo original, digamos assim, tem também o cumprimento do Teatro Penticino, que é onde a Câmara funciona de maneira provisória. Também houve na casa do vereador Zé Carlos, na região do Padre Anchieta, em 2 endereços ligados a um advogado que trabalha, que é comissionado no gabinete do vereador, um aqui em Campinas e outro em Jundiaí.
O Ministério Público trará mais informações sobre essa operação a partir de meio-dia, quando está prevista uma coletiva de imprensa. O BAEP não se pronuncia sobre a investigação em si, já que apenas dá apoio à operação. Então, mais informações desse aprofundamento a gente vai ter a partir do meio-dia, e eu volto no CBN Brasil com essas informações para dela. Ok, tá aí o Guilherme Pierangeli, que segue acompanhando, trazendo aí todos esses detalhes dessa movimentação que acontece, como ele disse, na Câmara de Campinas, na sede dela, que é a oficial, né? A sede ali na região da Ponte Preta, Avenida da Saudade e Roberto Mange, também no Teatro Bento Quirino, com mandados sendo cumpridos aqui nessa sede provisória por causa da reforma, lá no plenário do Legislativo, na casa, né, do presidente da Câmara, Zé Carlos, e aí do comissionado advogado, na residência dele lá em Jundiaí e também no escritório dele. Então são 5 mandados sendo cumpridos. Guilherme Pierangeli, que acompanha, traz detalhes dessa entrevista coletiva no CBN Brasil, e aí todas as informações de desdobramentos no estúdio CBN. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. E vamos lá, Thaís Azevedo, a sua informação. Para dela, quem segue pela rodovia Santos Dumont encontra trânsito fluindo bem, tanto sentido Campinas quanto sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos. A rodovia Campinas-Montemor também tem boas condições, sentido Campinas e sentido Montemor. A mesma coisa acontece pela rodovia Adalberto Panzan, que tem pistas livres, sentido rodovia Anhanguera e sentido rodovia dos Bandeirantes. Para dela. Ok, muito obrigado, Thaís, e até amanhã. Até amanhã, para dela. Com o seguro Mafre Vida, você tem benefícios para aproveitar em vida. Fale com o seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou
para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Bom, e assim a gente vai finalizando o CBN Campinas desta quarta-feira. Vocês ficam logo mais com a sabatina, com o candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, do PT. Até amanhã. Repórter CBN. O emprego no setor da construção civil do país tiveram crescimento em nível elevado em julho. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, os dois indicadores avançaram no ritmo mais forte desde 2010. O resultado decorre da melhora da avaliação dos empresários sobre as condições atuais da economia e as expectativas para os próximos 6 meses. Um esquema de sonegação fiscal que deu um prejuízo de 37 milhões de reais aos cofres públicos é alvo de uma operação. Segundo a investigação, empresas de fachada com a participação de laranjas foram usadas para emitir notas fiscais frias. O esquema era realizado entre estabelecimentos de São Paulo e do Rio Grande do Sul, estados onde a ação é realizada nesta manhã. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, com 113.101 pontos. O dólar comercial está em alta de 1,06%, cotado a R$ 5,145. O euro vale R$ 5,234, elevação de 1,18%. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Sabatina CBN, o Globo e Valor. Olá, bom dia. Eu sou Vera Magalhães, colunista do jornal o Globo e comentarista da Rádio CBN. E este é o terceiro programa com sabatinas com os principais candidatos ao governo de São Paulo, realizado pelo Globo, pelo jornal Valor e pela Rádio CBN. Você pode acompanhar a nossa sabatina pelos sites dos jornais e da CBN, pelo Dial no rádio, pelo Globoplay e pelos nossos canais nas redes sociais e aplicativos. Hoje nós recebemos o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, e estão comigo aqui para conduzir essa entrevista a colunista do Valor, Maria Cristina Fernandes, colunista do Globo, Malu Gaspar, a âncora da CBN, Débora Freitas, a repórter do Valor, Cristiane Agostini, e o comentarista da CBN, Raul Justilores. A gente tem transmissão em rede pela CBN para as cidades de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Carlos e Araraquara, que somadas atingem 258 cidades do estado e 35 milhões de habitantes.
Bom dia, candidato. Obrigada por estar conosco nesta manhã. Muito obrigado, Vera, pela oportunidade. É um prazer estar com todas e todos vocês. Aliás, todo você. Todo você. Representante. Isso, bendito fruto. Candidato, eu queria começar com uma pergunta que o senhor já ouviu bastante, mas que eu acho que é necessária porque é um retrato histórico das eleições aqui em São Paulo, que é o fato de que o senhor lidera todas as pesquisas para o primeiro turno e também as projeções de segundo turno, mas existe uma escrita nas eleições paulistas de que o PT não vence para o governo de São Paulo, não consegue, mesmo quando tem a presidência da República, mesmo quando tem prefeituras de cidades importantes. Então, eu queria saber qual é a sua estratégia e quais são as suas propostas nesta campanha para quebrar essa escrita. Olha, eu acho que tem muito aprendizado, né? São 40 anos, né? Desde 1982, quando o Lula foi candidato a governador de São Paulo pelo PT. Tem muito aprendizado, né, em relação a isso. Eu acho que sim, o PT teve uma dificuldade programática de dialogar com todo o Estado, justamente por ter conversado muito com as grandes cidades de São Paulo, já governadas pelo partido, e nós governamos, acho que umas 180 cidades paulistas já, deixando boas marcas por onde passamos, mas acho que faltava um discurso mais abrangente sobre o Estado de São Paulo. E eu creio que nós acertamos a mão no nosso programa de governo e no arco de alianças que nós conseguimos patrocinar de 1 ano e meio para cá. Foi uma engenharia política complexa, né? Exigiu muito esforço, paciência, boa vontade de todos nós, mas eu penso que o arco de alianças que nós contemplamos agora é inédito na história de São Paulo. Eu acredito que os meus 2 principais adversários estão um pouco isolados em relação à representatividade. Não estou falando de tempo de TV, de dinheiro, de máquina pública. Estou falando de representatividade. E eu penso que o programa de governo que nós estamos apresentando é abrangente o suficiente para mobilizar mentes e corações paulistas. Eu acredito que a equipe técnica que formulou é da melhor qualidade, gente de todos os partidos, a Rede foi ouvido, o PV foi ouvido, PSB, PSOL, PT e PCdoB, obviamente. Então, eu acho que é um exercício político que nunca tinha sido feito antes. Agora, prefeito, independentemente do rumo que o terceiro colocado vier a tomar, é natural que o eleitorado dos 2 candidatos, né, se vier a se confirmar a sua liderança na pesquisa e o senhor vier a passar para o segundo turno, o eleitorado deles se reúna. E no debate da Band, o senhor disse muito claramente para o governador Rodrigo Garcia que não precisava do apoio dele. O senhor não acha que... Acho que isso não foi motivo de... Me lembro de nada disso no debate. O senhor foi... Assim, foi um embate bastante forte ali no debate da Band. O senhor não vai precisar do eleitorado dele. E ainda mais, o ex-presidente Lula também não vai precisar do eleitorado do Rodrigo Garcia? Olha, Cristina, uma coisa que eu acho importante é o seguinte: o primeiro turno, nós temos que demarcar programaticamente o que diferencia a nossa proposta do atual governo. Existe um incumbente hoje, né? A gestão Dória-Rodrigo Garcia tem que ser avaliada, né? Eu considero que a quantidade de equívocos cometidos não foi pequena, né? Não foi pequeno, uma coisa que deve ser objeto aqui da nossa conversa. Eu acho que essa demarcação é importante, né? Inclusive, quando eu ouvi, né, as entrevistas concedidas aqui, e eu acho que tem uma série de reparos que eu faria que não vou deixar de fazer. Uma coisa é você levar para o lado pessoal, coisa que eu nunca fiz em campanha nenhuma, nem com o Bolsonaro, né? Eu só reagi quando agredido. Eu não parto de maneira nenhuma. Minha ideia aqui, até pelo ofício que eu escolhi exercer na vida, que é o de professor, eu sempre faço o respeito à democracia. Vamos discutir ideias e vamos demarcar o que nos diferencia para permitir ao eleitorado... Mas então, demarcando essa diferença, o senhor tem dito que, nas suas falas, que São Paulo precisa superar o legado dos 28 anos das gestões do PSDB. Mas é possível criticar 28 anos de gestão do PSDB nos governos de São Paulo e contornar os 12 anos de Alckmin? Olha, eu vou falar com muita sinceridade o que eu penso, não é?
Eu sempre tive uma relação, não é de agora, eu sempre tive uma relação pessoal com o governador Alckmin, conhecida e criticada, inclusive. Diziam, o Haddad se dá muito bem com o Alckmin, o Haddad faz parceria com o Alckmin, e fiz muitas. Eu sou amigo do seu primeiro secretário de Educação, o Gabriel Chalita, foi meu vice na campanha para a reeleição em 2016. Agora, as críticas que nós fazíamos, né, de que nós podíamos governar o Estado de forma diferente, elas são válidas, podem ser relembradas, podem ser discutidas, pode ser que o PT tenha errado, pode ser que o PSDB tenha errado. Agora, o debate se dava num ambiente absolutamente democrático, de lisura, de respeito, não tinha o que nós assistimos hoje. Agora, não dá para comparar, me perdoe, aí eu estou falando com muita sinceridade e posso pontuar questão a questão. Não dá para comparar a gestão Dória-Rodrigo Garcia com a gestão do Alckmin. Qual a nota, então, do governo Alckmin para o senhor, de 0 a 10? Eu nunca dei nota nem para mim nem para os outros. Eu não acho que... Eu nunca dei nota. Eu acho deselegante. Professor que não dá nota? E dá impressão, não dá nota. sabe? Não, você faz... O que eu gosto de fazer em política, nunca dei nota mesmo para ninguém. Pode pegar 20 anos de vida pública, nunca dei. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu faço críticas àquilo que eu acho, decisões que foram cometidas de forma equivocada, decisões que foram acertadas. Pega o meu caso, o maior período que fiquei num cargo público foi de ministro da Educação. Pegue o meu diálogo com o Paulo Renato. O Paulo Renato foi 8 anos ministro do Fernando Henrique. Eu fui 7 anos ministro do PT. Pegue o nosso debate público. Eu falava, Paulo, eu vou dar continuidade ao que você acertou, e você não acertou pouco, acertou muitas coisas. O Fundef virou Fundeb, o Saeb virou Prova Brasil, o Enem foi reformado, e eu mantinha as coisas. E fiz muitas outras coisas que ele não pôde fazer. Agora, Então, eu sempre coloquei as coisas em termos muito respeitosos. Agora, no caso do Dória, e se me permitirem, eu posso fazer um arrazoado aqui, dos equívocos de gestão pública que foram cometidos, vocês vão ver que é muito diferente, né? Acho que vai surgir isso na entrevista. Vamos rodar aqui a mesa. Ainda falando de alianças, a gente tem assistido durante a campanha o Márcio França ser vaiado em muitos eventos junto com o senhor ou com o candidato Lula, ou seja, parece que a base ainda não aceita algumas alianças. Quem acompanha a política está vendo Molon e o PT do Rio, e a gente sabe que o candidato Guilherme Boulos deixou de ser candidato a governador, porque em tese, em 2024, seria apoiado pelo PT. O Boulos tem que se preocupar até que ponto o PT vai começar a aceitar e ser aí um aliado mais confiável para os outros partidos. Não tenho lembrança do PT romper um acordo. Eu não tenho lembrança. Mas poucos que ele fez também, para abrir mão da cabeça de chapa, né, prefeito? Não, a gente... na campanha governador, raramente a gente teve candidato em todos os estados. Nós fizemos muitas alianças ao longo do nosso período no Palácio do Planalto. Muitas. Prefeituras e governos estaduais. Em São Paulo nunca. Tem algumas questões emblemáticas. São Paulo ganhou, aqui no estado de São Paulo, na capital, a nossa primeira eleição vitoriosa foi a da Luiz Enodini em 1985. 88. 85 foi o Jânio. 88. Então nós temos uma tradição na cidade de São Paulo. Né? Mas o Gilmar Tato ficou em 5º lugar. Isso, porque uma boa parte do PT foi para a candidatura do Boulos, que levou ele ao segundo turno. Ele fez uma bela campanha e isso permitiu esse arranjo esse ano, da gente conversar. Mas tem uma contrapartida esperada em 2024. Tem, mas ela é pública. Agora, o senhor vai apoiar o Boulos em 2024? Eu vou apoiar, eu vou estar no palanque dele. Agora, qualquer que seja o resultado da eleição esse ano, eu vou estar na campanha dele, porque eu assumi um compromisso pessoal, e o PT também. Então não tem... Agora, sobre vaia, tem ambientes... Você conhece a Fefeleche, pô. A Fefeleche é parada dura. Ali para entrar e falar e não ser vaiada. Mas aquele ato não foi um tiro no pé dessa pretensão de ampliar as alianças, prefeito? Não, pelo seguinte... Ali foi o... Sabe, não, deixa eu só perguntar para o senhor poder responder.
As igrejas evangélicas foram chamadas de máfia nesse evento. O Geraldo Alckmin foi realmente hostilizado. Então, o Geraldo não estava lá. Mas nos discursos houve uma antipatia explícita a ele, mesmo nas convocatórias para o ato, muita insatisfação por parte dos intelectuais da USP com essa aliança. E a Faculdade de Direito de São Francisco, o senhor estava no ato de defesa pela democracia, foi chamada de a mais conservadora das unidades da USP, sendo que ela foi quem encabeçou o ato. Não tem uma visão meio adeus Lenin do processo político por parte da intelectualidade de esquerda? A pergunta é boa, mas assim, é um exercício que você faz. Quem está na vida pública, na linha de frente, dando a cara a tapa, não é fácil você construir soluções que não parecem óbvias. Não era óbvio para ninguém, um ano atrás, que o Lula e o Alckmin pudessem estar na mesma chapa. Mas fala, mas é adeus Lenin? Bom, aconteceu entre uma coisa e outra, aconteceu o Bolsonaro. Se não tivesse acontecido o Bolsonaro, talvez nós tivéssemos naquela boa alternância de poder, PT e PSDB, né, que estava precisando dar uma chacoalhada mesmo, mas não essa que foi dada, né, de um extremista completamente desqualificado assumir a presidência da República e colocar o país em risco. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, aconteceu o Bolsonaro no meio do caminho. Tem um Bolsonaro no meio do caminho. Então, é absolutamente imprescindível que as pessoas que tenham vivido o processo de redemocratização atentem para isso. E o Alckmin, na minha opinião, fez um gesto muito importante que vai ser registrado pela história. Abriu mão da candidatura em São Paulo para ser vice na chapa do Lula. Eu aplaudo o gesto dele. O apoio dele ao Lula é muito Principalmente importante. porque isso ajuda o senhor, né? Ele era muito forte aqui. Olha, quando nós discutimos... Eu vou te contar a história e ele vai poder vir confirmar. Conforme eu já disse aqui, a minha relação com o Alckmin data da minha eleição para prefeito. Eu tenho mais de 10 anos de relação pessoal com ele. Indiretamente, há 20. Porque eu conheci o Gabriel Chalita em 2004, quando era secretário executivo do MEC. Então, não tenho que demonstrar uma coisa que é pública, né? Agora, quando eu comecei a conversar com ele no começo do ano passado, o meu pedido a ele é que abrisse o palanque para o Lula na condição de candidato a governador. Foi assim que eu comecei a conversar com ele. Falava, Alckmin, por que você não abre o palanque para o Lula? Você não tem candidato a presidente, né? Os candidatos que estão aí não são do seu agrado. Abre o palanque para o Lula. Foi assim o começo da conversa. Deixa eu passar para a Cristina. Em 2 meses mudou, porque começou a haver uma abertura tão grande de diálogo que aí dois amigos comuns deram a ideia. Nem foi a ideia minha, foi a ideia do Felipe Sotelo e do Luiz Gonzalez. Falaram, mas se a conversa tá boa assim, por que não o Alckmin de vice? Aí acendeu uma luz na nossa cabeça e falamos, por que não? Prefeito, mas aqui em São Paulo, quando o senhor foi compor sua chapa, né, escolher a vice, o senhor sempre falou que queria fazer uma chapa semelhante, né, essa Lula-Alckmin, né, com acenos à centro-direita, mas o senhor não conseguiu aqui. O senhor colocou um nome do PSB, que já tem a vaga do Senado, e uma pedagoga, né, o senhor, como professor, né, que o senhor até registra isso no seu programa de governo, o senhor não ampliou muito. E, assim, vale registrar com todo o mérito que a Lúcia tem, mas ela é a esposa do Márcio França, né? O senhor pouco ampliou essa chapa, né? Não fez acenos, e tinha uma demanda do PSOL, de outros partidos, né? O senhor tentou a Marina, enfim, as negociações não avançaram, tentou um ex-tucano, Jonas Donizete. Como é que a gente pode... Na verdade, não. Deixa eu falar também aqui... Só completar aqui a pergunta, mas eu queria entender como que o senhor vai fazer esse aceno para centro-direita no primeiro, especialmente no segundo turno, se na sua chapa mesmo o senhor pouco conseguiu ampliar isso. Olha, primeiro que eu acho que assim, nunca teve tanta amplitude uma candidatura quanto a minha hoje. Nós temos o Alckmin me apoiando, a Marina me apoiando, o Boulos me apoiando, o Márcio França. Pensa em 1 ano atrás apenas. Quem é que conseguiria imaginar que isso fosse possível? Em nome sim, mas em partidos é tudo esquerda, né, meninas? O Rodrigo vai ter que esconder o Dória, né? O menino lá, o Tarcísio, não sabe se apresenta ou não o Bolsonaro. Está todo mundo na dúvida do que fazer. Escondo o Dória ou não escondo? Apresento o Bolsonaro ou não apresento? Eu nunca tive esse problema na vida. Eu nunca escondi apoiador. E nem vou esconder, menos agora ainda. Porque é a maior amplitude possível.
E, de novo, não é só o apoio político que eu considero nesse caso. Eu sei que é emblemático, mas, para além do apoio político, nós temos uma base técnica para governar o Estado. Nós vamos oxigenar essa máquina depois de 28 anos. Agora, eu tentei a Marina mesmo. Marina foi minha colega de ministério. É um nome internacional do Brasil. É uma pessoa respeitada. Imagina o primeiro-ministro de Portugal. O primeiro-ministro de Portugal mandou recado para mim, saudando a aproximação. O sonho dele era o Haddad e Marina na mesma chapa. Foi uma exigência do Márcio França com a Não, Lúcia? foi uma exigência. Como é que foi isso? Na verdade, eu queria que fosse uma mulher. E isso eu deixei claro para os 6 partidos. Eu falei, olha, eu quero uma mulher na chapa, porque nós temos que acabar com essa brincadeira de paridade de gênero, igualdade de gênero, e na hora H, eu me comprometi a ter uma vice-mulher. Estou muito satisfeito com a minha. É uma pessoa honrada, uma pessoa que tem uma trajetória própria. Mas tinha Marielle Pinotti, né, prefeito? Tinha. Que era um nome muito cotado. O que eu disse para o PSB foi que eles ficassem à vontade para escolher entre os nomes da Lúcia e da Mariane, porque eu trabalhei com a Mariane, ela foi minha secretária, e porque a Lúcia tinha currículo suficiente para assumir qualquer função. Ela tem vida própria, uma empresária, uma educadora, conhece o Estado, foi primeira-dama, não é uma pessoa que não tem luz própria, pelo contrário. Então, Mariane, Marina, Lúcia, eu estava bem servido, entendeu? E estou feliz, e repito, a Marina, eu realmente quis. Marina foi minha colega de ministério, eu acho que daria uma projeção para São Paulo numa área sensível hoje. Porque a gente fala, o desmatamento da Amazônia não tem nada a ver com São Paulo, tem tudo a ver com São Paulo. O regime de chuvas de São Paulo está mudando por causa do desmatamento da Amazônia. Daqui a pouco nós estamos afetando o agronegócio por causa da Amazônia. Candidato. E as pessoas parecem que não fazem essa conexão. Então, para mim, ela era uma pessoa muito preciosa. E será na minha campanha. Certo. Tem todo dia a Marina me manda uma mensagem. Todos os dias. Vamos só tentar encurtar um pouco os debates para a gente poder girar mais, Débora. Como o senhor falou de gênero, queria falar de raça. Inclusive, a questão racial, ela perpassa bastante o seu programa de governo como principal componente da manutenção das desigualdades. Então, queria saber se o senhor, inclusive, traz aqui como proposta a inclusão de uma disciplina sobre racismo estrutural nas escolas e academias das polícias. Então, queria saber, na prática, o que o senhor vai fazer em relação a essa questão de igualdade racial? O senhor pensa em reeditar a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial no Estado? Débora, eu te agradeço a pergunta, porque muitos candidatos estão passando ao largo dessa questão. Ontem mesmo, na entrevista, vocês questionaram o candidato do Bolsonaro sobre essa questão. E ele simplesmente não toca no assunto, como se esse assunto não fosse um grande problema no Brasil. Eu, como ministro da Educação, tive a honra de promover o maior acesso da população trabalhadora, particularmente dos negros, à universidade. Mudamos a cor da universidade. Hoje você entra numa universidade pública, federal, 52% de negros, 68% egressos de escola pública. No ProUni é a mesma coisa. As bolsas são distribuídas proporcionalmente. Uma parte para brancos, uma parte para negros, de acordo com a unidade da federação. Em Santa Catarina é uma coisa, na Bahia é outra, em São Paulo é uma terceira. E isso tem promovido. Qual é o passo que nós precisamos dar agora? No mundo do trabalho. No mundo da educação, nós demos um passo. E ele é quase um pressuposto do seguinte, porque se você precisa formar uma massa crítica, cada vez, quantitativamente falando. E nós estamos formando essa massa crítica. Eu criei uma lei de cotas no serviço público da capital. Você sabe disso. 20% de vagas reservadas. Não tinha procuradores negros na capital. Hoje, no primeiro concurso que eu fiz, de 70 a 14 eram negros. Por lei. E excelentes profissionais. Não é favor nenhum que está sendo feito. Excelentes profissionais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que avançar. Fizemos a etapa da educação, nós temos que ir agora serviço público e para os cargos de comando. E não é só a Secretaria de Igualdade Racial que é importante. Porque 20 anos atrás, você criava a Secretaria de Igualdade Racial, colocava uma pessoa negra lá e estava bem com a sua consciência. Estou falando metaforicamente, né? Pronto, resolvi o problema. Agora não. Agora você tem milhões de jovens negros com diploma na mão e querem construir o Brasil junto. Não querem ser mais nem menos, querem ser iguais.
E nós temos que oferecer essas oportunidades. Tem muita gente boa, né? Você sabe que uma das pessoas que eu pensei em convidar para ser vice era aquele que foi anunciado como vice do Boulos. Mas quando eu lembrei da possibilidade dele de convidá-lo, já tinha passado o prazo de filiação. Mas o Silvio Almeida era um grande nome que poderia representar o Estado de São Paulo de maneira mais... Prefeito, parte do seu secretariado, por exemplo? O Silvio? Que quiser que eu faça o convite aqui. Prefeito, todos nós fomos... É um excelente... Ele e muitos, felizmente. Né? Eu tive a Djamila Ribeiro no meu secretariado. Imagina, todos nós fomos inundados, prefeito, prefeito, essa intelectualidade nova, jovem, cheia de ideias, podendo colaborar. Todos nós fomos inundados aqui de mensagem em rede social de servidores do Estado. Sim. Querendo saber a sua opinião sobre taxação de inativos. Como o senhor sabe, confisco, né? o governador João Dória promoveu uma reforma da Previdência, se adequando, aliás, à reforma federal. Mas depois... o confisco que foi feito. Sim, mas qual é a sua proposta concreta para este problema? Recompor. Mas recompor em que bases? Não, isso nós vamos ter... Primeiro que o primeiro orçamento nem meu é. O orçamento já está na Assembleia Legislativa. Mas meu compromisso com os servidores é que vou recompor o confisco, vou sentar com as categorias como sempre fiz, não é novidade na minha vida negociar com o sindicato. Né? Hoje as alíquotas vão de 11 a 16, a partir de um salário mínimo até o piso, o teto do regime geral da Previdência. Deixa eu te falar. De 11 a 16, o senhor pretende acabar com essa progressividade? Cristina, deixa eu te falar. Eu considero que o Dória fez um confisco. Aliás, eu acho que ele confiscou muita coisa, se você me permitir. Confiscou o passe do idoso, confiscou o leite das crianças, quando era prefeito, confiscou metade do passe livre do estudante, aumentou impostos de todo mundo, confiscou a nota paulista. O Rodrigo falou aqui que vai devolver dinheiro de ICMS. Sabe quanto que era a devolução da nota paulista em 2014? 2 bi. Reajusta pela inflação isso, dá quase 3 bilhões. 3 bilhões a nota paulista devolvia para o contribuinte. Sabe quanto foi o ano passado? 300 milhões. Ou seja, ele reduziu em 90% a devolução de impostos e agora vem na eleição, imaginando que todo mundo vai esquecer que existiu nota paulista, que foi o Serra que fez. Não tem nada a ver com o PT. Eu falava aqui que eu vou elogiar. O Serra fez, o Alckmin manteve, quem que acabou? O Dória e o Rodrigo. Acabaram com a nota paulista. Mas eu só queria terminar a pergunta. Né? O confisco foi feito por decreto. Mas a Previdência é subsidiada pelo Tesouro Paulista. Como é que o senhor vai recompor? Como é que o senhor vai recompor esse dinheiro que vai deixar de ser recolhido? Por isso que eu não vou ser irresponsável de dizer aqui, porque uma coisa que eu não faço é demagogia. Eu vou sentar com os servidores, eu estou reconhecendo aqui que houve um confisco por decreto. Estou reconhecendo aqui. É muita coisa isso. Estou dizendo... Houve um confisco por decreto. Dia 2 de janeiro, nós vamos abrir a mesa. Vamos sentar com os servidores e vamos recompor isso, vamos restabelecer isso. Inclusive, não é só a questão do confisco. A própria carreira do magistério paulista está completamente desfigurada e não foi combinada com o magistério, não foi feito nenhum acordo, foi tudo goela abaixo. Então, felizmente, eu saí do Ministério da Educação e da Prefeitura de São Paulo refazendo todos os planos de carreira, sem uma única exceção. Sem uma única exceção. E tudo que eu fiz por acordo assinado com o sindicato. Nunca provei uma lei goela abaixo de servidor. Isso não significa que eu digo sim e amém para todo mundo, porque às vezes não tem recurso para tudo. Mas eu já me comprometi em fazer a carreira do policial. São Paulo não pode pagar o 22º pior salário do país para policial e falar a segurança pública. Vem aqui uma porção de machão falar que a segurança pública é prioridade. Passaram aí esse tempo todo, que deu a promessa do Dória de que São Paulo ia terminar o mandato dele com o melhor salário de policial. Deixa eu fazer uma pergunta. Candidato, já que o senhor introduziu o tema da segurança, eu ia perguntar de saúde, mas vamos ficar na segurança. O senhor costuma fazer uma meia-culpa de que essa é uma falha do PT, ter um programa para a segurança pública que vá além da defesa dos direitos humanos, que fale da segurança sob o ponto de vista realmente da coerção e do combate à criminalidade. Eu quero saber qual é a sua proposta e no que ela inova nesse aspecto, que o senhor acha, por exemplo, da introdução das câmeras em uniformes e viaturas. Começando por essa questão da câmera, que para mim é um detalhe importante, é uma questão que
parece um detalhe, mas é importante. Tudo que salva uma vida é importante. Eu vou manter a câmera e vou expandir o seu uso. Acho muito interessante essa ideia e não vejo nenhum constrangimento para um policial, porque, inclusive, está salvando vidas de policiais. Então, é uma coisa que tem que ser mantida e aperfeiçoada. Vamos expandir o programa. Mas é uma questão, é um detalhe que, conforme eu disse, salva uma vida é importante, mas numa reforma da segurança pública é um item. O que eu acho interessante de dizer? São Paulo está perdendo a capacidade de investigar crime. Nós não temos uma polícia investigativa, que é essa que resolve o problema da segurança pública. Resultado, como você foi depreciando a Polícia Civil, tanto do ponto de vista salarial quanto do ponto de vista de efetivo, o que aconteceu? A Polícia Militar começou a abrir um centro de investigação, que a Polícia Civil não faz, a Polícia Militar resolveu fazer. O Ministério Público resolveu também fazer a investigação. Nada contra, investiga, todo mundo pode investigar. O problema é o seguinte, quem deveria investigar, não investiga porque não tem efetivo. Está faltando 15 mil homens na Polícia Civil. E a gente reclama, de cada 3 celulares roubados, 1 é roubado em São Paulo. Cada 3 no Brasil, 1 é em São Paulo. Bom, ok, vamos prender em flagrante quem roubou um celular. Por sorte, né? Porque pra você prender em flagrante alguém roubou o celular, só se o cara der azar de ter alguém por perto, porque a pessoa tá armada, a vítima tá desprotegida. Como que você desbarata essas quadrilhas? Chegando no receptador. Mas qual que é a proposta para ampliar essa política de investigação? Porque o senhor está fazendo o diagnóstico, mas eu não estou vendo a proposta. Eu queria só emendar uma coisa que o senhor fala no seu programa. O efetivo da Polícia Civil, a Polícia Civil vai deixar de ser um órgão que bate carimbo, que é hoje o que ela faz, bate carimbo. Mas esses 15 mil, vai contratar eu vou contratar investigadores, porque eu quero a elite da investigação atuando em São Paulo. E eu vou cobrar meta. Isso Já que eu falei queria isso. saber. O senhor fala Eu vou cobrar meta. Não adianta pedir para eu contratar investigador sem botar na mesa um plano de metas. Como que é esse plano de metas? O senhor fala assim, metas, mas que tipo de metas? Porque já existe, desde o governo Covas, um plano de metas. 2 crimes que são campeões no Brasil. Campeão de audiência. Roubo de celular e estelionato. Estelionato são esses golpes que estão sendo aplicados pela internet, né? Crime cibernético. Esses são os 2 maiores problemas de crime patrimonial que existe no Brasil. E mais de 30% acontecem em São Paulo. 35% dos estelionatos acontecem em São Paulo. Não vai cair esse número se não tiver investigador. Não vai acontecer. E a meta não é a Polícia Militar que vai resolver esse problema. O policiamento ostensivo é importante. Passa segurança, protege o cidadão. Mas ela sozinha, a Polícia Militar, ela não vai conseguir cobrir o ciclo da segurança. E nós estamos com um elo do ciclo de segurança totalmente esgarçado. Ele não existe. Não tem meta para a solução de crime? É isso? Como é a meta? É isso que eu queria entender. A meta é o seguinte, hoje nós temos os BOs todos que são até online e tal. Tem muita subnotificação. Mas eu vou criar um sistema de metas, né? E vou atrelar a carreira a esse... o senhor está que bem a Dilma, fala da meta, mas não fala qual é a meta. Não, mas a meta tem que ser pactuada. Mas por exemplo, para ter uma ideia de que tipo... Não, mas vamos dizer o seguinte, nós vamos reduzir em 10% ao ano roubo e furto de celular, vamos reduzir em 10% ao ano os estelionatos cibernéticos, então eu vou contratar gente que vai cumprir essa meta. Eu vou exigir o cumprimento dessa meta. E vou dar a inteligência e o equipamento necessários para isso. Porque hoje, crime cibernético, você não combate. Não adianta falar em inteligência se você não tiver parceria com o antigo COAF, que vai pegar as transações financeiras que são feitas. Você sabe como hoje é feito um crime cibernético? O cara abre uma conta corrente do celular com documentos falsos e o banco às vezes nem se responsabiliza por aquilo. E aí manda a mãe da Maria Cristina depositar um dinheiro porque você está precisando de dinheiro e não é você, e o dinheiro não é devolvido para o correntista, a não ser que ele dê uma carteirada. Isso já não cabe ao governo de São Paulo resolver, né, candidato? O quê? Essa relação entre o banco e tal. Cabe? Como não?
Cabe, você faz convênio. Eu, quando criei a Controladoria Geral do município aqui para combater a corrupção, eu tinha até convênio com os cartórios de registro de imóveis. Foi quando eu desbaratei a máfia do ISS. A máfia do ISS, que desviou R$500 milhão da Prefeitura de São Paulo, foi pega com um convênio, com um cartório, junta comercial e COAF. E nós pegamos a cúpula da Secretaria de Finanças, foi toda para a cadeia. Candidato, a gente ainda não falou sobre a sua gestão à frente da Prefeitura, que vai ser bem esquadrinhada aí na campanha. E a sua melhor votação, quando o senhor tentou se reeleger, foi em Pinheiros. E justamente em Pinheiros, a Débora é testemunha aqui na CBN, onde a gente ouve mais reclamações pelos efeitos do plano diretor aprovado na sua gestão. Ou seja, muitos moradores de Pinheiros dizem que o bairro está sendo destruído. No meu Instagram eu recebo mensagens todos os dias que a sua gestão deu um presente para o mercado imobiliário. O senhor mesmo foi construtor e incorporador. Queria saber, o senhor reivindica o seu plano diretor? O senhor defende esses efeitos do plano diretor tantos anos depois? 200%. São Paulo foi 2 vezes premiado, a cidade foi 2 vezes premiada pelo plano diretor que nós aprovamos. Um prêmio nada mais, nada menos do que a ONU. A ONU premiou São Paulo. A ONU Habitat premiou São Paulo. E o segundo foi o principal site de urbanismo do mundo, o ArcDaily. Mas e as pessoas que vivem na cidade, então, prefeito? Deixa eu primeiro falar. Ele perguntou, a pergunta dele foi se eu reivindico o plano diretor. Como eu não nego nada, que eu falo tudo na... Eu reivindico, não. Eu digo, é o maior plano diretor da história dessa cidade. Está repaginando a cidade toda. E ele previa, depois do 7º ano de vigência, uma revisão. 2 anos atrás, ele poderia estar sendo revisto, justamente porque um plano diretor são linhas gerais. Qual é a linha geral do plano diretor de São Paulo? Construir onde tem transporte público. Adensar onde tem transporte público. Apartamentos menores, com menos garagens. Hoje, mais de 75% das unidades habitacionais em São Paulo são apartamentos são apartamentos pequenos com uma ou nenhuma vaga de garagem. Exatamente de acordo com o plano diretor de São Paulo. Agora, se num bairro X, você está falando de uma mancha urbana de 900 quilômetros quadrados. 900 quilômetros quadrados. Pinheiros é um pingo nessa mancha. Por isso que o plano prevê revisão. 2 anos atrás, se nós tivéssemos... nós já estamos no 2º ano de gestão aí do Ricardo Nunes. Ele pode rever a qualquer momento o plano diretor. Ele tem autorização legal. É que o debate também foi adiado por conta da pandemia, né? Teve uma reivindicação para que a população também participasse mais ativamente. Foi adiado porque o Ministério Público entrou com uma ação judicial para barrar a tramitação do plano, porque a prefeitura não estava atentando para a necessidade de dialogar com a comunidade. Exatamente. Também eles queriam atender o Secov. Você sabe que tem um vereador complicado aí na Câmara Municipal que acha que é dono da cidade, né? E eles queriam atender o mercado imobiliário. E tanto é verdade que, olha só, Raul, coisa curiosa, 140 ONGs é que entraram com ação para barrar a tramitação do plano diretor, a revisão do plano diretor. E por que eles fizeram isso? Se o plano está causando tanto problema assim, por que eles estão fazendo isso? Porque eles iam mudar para pior. Agora, que vereador é esse que manda na cidade? Todo mundo sabe que ele é ligado ao... Não é que manda, que quer mandar na cidade. Quando eu era prefeito, não mandava. Né? Mas o Milton Leite, ele foi presidente da Câmara, e o Milton Leite, assim, ele acha que ele que, quando ele é presidente, só tramita o que ele deixa. O senhor negociou com ele? Porque tem essa... Ele quis ser o senhor, como prefeito, negociou com ele. Ele quis ser presidente da Câmara no meu mandato, eu não deixei. Eu não deixei, não. Sabe? Porque ele se mete em tudo. Se mete em tudo. E eu não deixei isso acontecer de jeito nenhum. Candidato. O que está acontecendo no Estado... Ele é o Arthur Lira da Câmara Municipal de São Paulo? Ah, mais. O Arthur Lira manda pouco no país, perto do que ele manda na cidade e no Estado. Opa, candidato. Um outro ponto foi muito polêmico na sua gestão foi a redução da velocidade das marginais em São Paulo. Foi uma questão que deu muita controvérsia aqui.
E numa entrevista para o Globo em maio passado, o senhor, ao discutir esse ponto, o senhor criticou a imprensa. O senhor disse que ficou impressionado com a falta de apoio da imprensa e que em qualquer lugar do mundo o senhor teria sido considerado um prefeito visionário. Então eu queria saber se o senhor se considera um visionário e se o senhor acha que os seus programas estão muito à frente do que a população é capaz de entender. Não, quem me considerou visionário não fui eu. Foi o Wall Street Journal, né? Fez uma matéria de uma página a meu respeito, dizendo que eu era um prefeito visionário e dizendo que em qualquer lugar do mundo eu seria tratado como um prefeito visionário. A população não entendeu o seu programa? Não, peraí, você me perguntou. Você falou que eu me elogiei, eu estou dizendo que não fui eu. Então, eu estou respondendo para você. O elogio não foi um autoelogio. Foi o Wall Street Journal que me elogiou. Eu ganhei o prêmio de melhor prefeito da América Latina, também não fui eu que me dei o prêmio. Foi a Bloomberg Philanthropies. O Bloomberg, você sabe que foi um dos prefeitos mais festejados do mundo, e ele criou um prêmio para grandes prefeitos do mundo. Mas o senhor perdeu no primeiro turno. Sim, mas é cidadão que vota, não é publicação. Ela está dizendo que eu me autoelogiei. Eu estou dizendo que os elogios jamais partiriam de mim. Mas o senhor está repetindo os elogios em vez de comentar o que ela pergunta. Porque ela me atribuiu um elogio. Não, foi uma coisa que você Mas o que faltou para a população agora, ter a mesma percepção? A população não entendeu, é isso? Não, calma, deixa eu responder por partes. Redução de... Agora, primeiro o autoelogio já está esclarecido. Segundo lugar, 50 quilômetros. É uma recomendação da OMS. A gente fala de negacionismo de vacina, mas não tem negacionismo só de vacina. Tem negacionismo de muitas outras coisas. E vocês, em grande medida, muita gente foi negacionista. Uma coisa é discordar. Outra coisa é negar que existia uma recomendação internacional de que a velocidade das vias públicas em São Paulo, como é hoje, só a marginal que foi mudada, nenhuma outra via foi mudada. Tem muita coisa. E onde foi mudado, aumentou o número de mortos. Lá na marginal, que foi mudado de 70 para 90, aumentou o número de mortos. Agora, na cidade toda, caiu 50% o número de mortes. 50%. Essa medida salvou 700 pessoas por ano. Agora, ou a gente diz que é a favor da vida mesmo, e aí vacina, modera a velocidade no trânsito, fiscaliza, ou então a gente vai perder... Agora, calma, gente. Malu, não tem problema para mim cair e levantar. Não tem problema. Caí, levanto. Já participei de outra eleição em 2018. Tive 40% dos votos para presidente na capital. Hoje estou liderando na capital. Então é óbvio, não tem problema. Perdi no primeiro turno, caí. Isso tudo é lembrado, toda entrevista. Você perdeu, perdi. Todo mundo sabe que eu perdi. Levantei, estou aqui. Mas não está claro, prefeito. Aqui defendendo as minhas ideias. O eleitor é soberano. Se ele acha que deu. Se ele acha que merece outra chance, merece. Mas eu estou aqui humildemente me colocando à disposição do eleitor. Então ele é soberano. Quem é democrata não questiona voto de eleitor. O senhor está parecendo o Ciro, não deixa a gente perguntar. já que o senhor está se colocando aqui à disposição do eleitor, vamos tentar explicar para esse eleitor as razões pelas quais, dos 3 prefeitos do PT, o senhor é que teve a pior avaliação durante a sua gestão. Luiz Erundina, Marta Suplicy. Hoje uma avaliação? Qual foi... o que o senhor faria diferente do que o senhor fez? Porque até onde eu consegui entender da resposta que o senhor deu a Malu, o senhor atribuiu uma grande parte desta avaliação que o senhor teve à imprensa. Não. Eu acho que a imprensa não foi... Ao impeachment. Não, uma coisa que eu disse à época é que eu acho que a imprensa não cobriu profissionalmente. Imagina o Marco Antônio Villa falando de prefeitura todo dia na Jovem Pan. Imagina a Bandeirante. Imagina o que foi aquilo. Uma coisa absurda. Mas o que o senhor faria diferente, prefeito? Veja bem, olha, malha cicloviária. Uma crítica danada. Respondi a 3 ações judiciais. 3 ações judiciais contra mim por causa de malha cicloviária, fazer ciclovia. A manchete dos jornais era: Haddad responde por improbidade administrativa, porque eu estava fazendo ciclovia. Ciclovia. Haddad responde por indústria da multa. Foi absolvido dos 2 processos. Cadê a indústria da multa? Quer dizer, eu ficava respondendo... Mas seria feito diferente. Peraí, gente. Vamos lembrar. Porque, olha,
no lombo dos outros, né, você não sente. Mas, pô, eu ficava respondendo por coisas que a justiça declarou inexistente. Eu passei meses respondendo judicialmente por indústria da multa. Depois que eu fui absolvido, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta instância, não é notícia. Mas durante toda a minha gestão eu ficava respondendo para todo mundo. Então, o senhor não faria nada diferente. Falando de educação... Perfeito. O senhor não faria nada diferente? Eu já falei uma coisa. Caiu, você tem duas... Quando você cai, né, você tem duas possibilidades. Se você for demitida, você tem duas possibilidades. Ou você vai atrás de um outro emprego, ou você vai Mas chorar. você também as mágoas. reconsidera, pensa o que fez errado, onde pode melhorar. Agora, Qual é o seu caso? Vocês é que tem que dizer qual a decisão que eu tomei que está errada, não eu. Mas tem tem então tá vocês jornalistas aqui. Perfeito, mas tem um na tema Não bastante... sabem me dizer uma decisão que eu Perfeito. tomei errada? Na pô? periferia... Fala, qual a decisão que eu Por tomei exemplo, o errada? Raul acabou de falar. Prefeito, né? o eleitor, sobretudo da periferia... Mas ele perguntou se eu assumo o plano diretor, eu falei que assumo e que é um plano... Pessoal, vamos plano. organizar aqui. Cristiane, depois Prefeito, o candidato, desculpa, depois mas Raul. o eleitor, sobretudo na periferia, o eleitor que mais precisa do Estado, ele vota também de acordo com o prefeito, ele vota a favor pela reeleição ou não do prefeito que ajudou, né, que beneficiou, que deu uma saúde de qualidade, educação de qualidade, um transporte de qualidade. O senhor teve uma avaliação, o senhor contesta muito esses dados do Datafolha, mas o senhor saiu com uma avaliação de 48% de ruim ou péssimo. Olha, eu não vou Deixa eu só passar completar. 1h30 Prefeito, aqui só sem pra- falar o que eu proponho para o Estado. É Nós que estamos tá aqui falando. nós estamos há 30 minutos aqui. 40. Não, nós já estamos há 30 discutindo esse tema. Não, É que o falamos de eleitor, segurança, o eleitor também fora de São Paulo. Racismo. Plano diretor, velocidade das ruas. Mas é o seu legado, prefeito. A gente discutiu Mas eu tô também o dizendo, legado do ministro e do governador. Manteria a velocidade das vias. Eu elogio o plano diretor, eu, a ONU e o ARC dele. Eu fui elogiado pela imprensa internacional, recebo com muito carinho o elogio. Não tem problema nenhum. Mas na educação, deixa eu perguntar, em 2012, quando o senhor foi candidato a prefeito, o senhor falou que tinha idealizado os céus. Na época aí da prefeitura da Marta Suplicy. Foi um dos idealizadores. E a gente tem que lembrar que ao longo dos anos 2000, o Gabriel Chalita era chamado por autoridades do PT como um especialista em autoajuda. Aliás, ele foi alvo dos deputados do PT na Assembleia Estadual por CPIs tratando de corrupção na gestão dele. Aí, dos seus 4 anos como prefeito, o senhor entregou apenas um céu, deixou 8 aí com orçamento 10. previsto, 8 com orçamento previsto, só 8. E mesmo somando, eles estavam com 30% das obras apenas. Somando 8 e 1, e esses 8 não foram entregues, é menos do que qualquer outra gestão. É menos que Dori e Bruno Covas, é menos que Serra Kassab, e especialmente menos que Marta, que entregou 21 céus em 4 anos. Então a pergunta que fica é, na educação, é mais Gabriel Chalita, que foi o seu secretário de educação aqui na prefeitura, que era chamado pelos próprios petistas como autoajuda, ou o senhor pretende no Estado meio que voltar aos céus, voltar essas escolas em tempo integral, Olha, com piscina, teatro? Eu nem sei quem fez essa crítica que você está falando ao Chalita. O Chalita é meu Enio amigo... Tato. Bom, mas eu vou responder por uma crítica que uma pessoa fez. Eu vou saber por que, Não, que mas ele ele foi fez. alvo de CPIs na Assembleia E Legislativa. daí? Eu também do já PT. fui. E daí? Isso é parte da vida pública. Isso é parte da vida pública. Nós construímos o Fundeb juntos, eu e o Chalita. Ele foi meu secretário, entregou mais de 106 mil vagas de educação infantil. Recorde na história de São Paulo. 106 mil vagas de educação infantil. 90 de creche e 15 de pré-escola. Nós deixamos os céus em obras com dinheiro e caixa e fluxo de caixa para terminar. E depois de poucos. Não, 8 só. desculpa, com dinheiro em caixa e fluxo de caixa para terminar. E o que faltou para terminar? E por que só um foi entregue, prefeito? Em 4 anos. Quantos foram começados depois que eu deixei a prefeitura? Olha, começados. Quantos foram? Mas é porque tinha 8 para concluir, prefeito. Claro, mas Com foram dinheiro em 14. caixa. Não, mas Com dinheiro- 14 Olha, foram o entregues. Quantos o Ricardo Nunes prometeu, o Ricardo Nunes e o Covas prometeram na campanha? Eles prometeram... Quantos eles prometeram? Eles prometeram 22, o senhor prometeu 20. Desculpa, quantos eles prometeram? Eles prometeram 20. Quantos começaram?
Eles entregaram Não, 14. quantos começaram? Sim, mas o senhor Quantos prometeu começaram? 20. Quantos entregou começaram? Quantos começaram? Candidato, desculpa, mas é O senhor mais entregou importante concluir do que começar a concluir o que está para A transposição terminar. é que você não responde. Você sabe Ele acabou de os números, não O senhor começaram entregou nenhum. por isso que eu sei. Eu o senhor comecei entregou 1, deixei 10 em obras, com fluxo de caixa para terminar. 8 o senhor deixou com fluxo de caixa. 8. Você tem que levar em consideração a renegociação da dívida, que você não está levando em consideração. Não, eu estou falando de céus. Eu não estou falando da Eu estou dívida. falando de... Então são 8 mas céus, os 50, não 10. Os 50 bilhões que eu abati da dívida, para você é pouca Mas coisa. o senhor não entregou, mas o senhor entregou só Sabe um céu. por quê? A prefeitura tem 30 bilhões em caixa porque o dinheiro caiu do céu ou porque eu fiz a renegociação da dívida? Por que que é? Por que que eu ganhei o prêmio de grau de investimento para a cidade de São Paulo? Eu fui o primeiro prefeito que ganhou o grau de investimento na história de São Paulo. Na história de São Paulo, o primeiro e único prefeito que recebeu o grau de investimento fui eu. 50 bi a menos de dívida. 50 bi é 10 anos de investimento. Será que a avaliação da periferia foi tão negativa? Eu vou hoje para Parelheiros. Vai Justamente- comigo. Vai comigo em Parelheiros, Em onde Parelheiros, eu fiz o a Marta hospital. Suplicy teve onde eu mais fiz- votos que o senhor na reeleição. É, mas vai comigo Na sua lá. reeleição. Não, candidato, eu acho que a gente está dando volta em círculo, porque a gente tem uma eleição em outubro e o eleitor vai votar, não vai andar com o senhor em Parelheiros, não vai ter esse impressionismo. Ele vai votar a partir do legado e ele vai precisar que o senhor diga se o senhor vai repetir o mesmo tipo de gestão que o senhor fez ou se o senhor vai fazer algo diferente. Eu acho que para a gente avançar nesse debate, também não ficar só olhando para o passado, o Raul perguntou qual é a sua proposta para a educação agora, no Estado, e sabendo que as demandas de deixa eu- educação deixa são eu falar. diferentes num Estado e numa cidade. Se eu fosse levar em consideração as promessas que foram feitas de obra no governo do Estado e que não foram entregues, não fez uma pergunta dessa aqui. Rodrigo, tem 800 obras paradas. 800 obras paradas. Eu vou retomar no primeiro dia. Eu não parei uma obra do Kassab. Eu não parei nenhuma obra do Kassab. O senhor parou várias obras do Kassab. A não ser o túnel da Roberto Marinho. Os parques do Eduardo Jorge tinham 25 parques. Não estavam em lineares. execução. Não estavam. Segundo o Eduardo Jorge, estavam. Bom, E obras habitacionais várias. Não parei nenhuma obra. Jardim Lidiane, na Nenhuma favela obra do Kassab. da Zona Norte. Só de parei, habitação só várias. parei por suspeita. Eu por escrevia suspeita de sobre isso, Só parei candidato. por suspeita de superfaturamento. Deixa eu dar um habitação exemplo. parou várias. Deixa, Cantinho do Céu, no Grajaú. Você deixa eu dar um Gente, exemplo? Não? Calma. A América do Sul foi entregue, querido. 1.860 unidades. Espanha foi entregue 3.860 unidades. O túnel Roberto Marinho eu parei, sabe por quê? Suspeita de corrupção. Sabe quanto eu economizei para a cidade? 300 milhões de reais. Mas as de habitação 300 milhões de reais. Mais de 20 mil unidades, prefeito. Não, foram senhor. paradas. Vamos tentar, então, andar para... Eu acabei de fazer uma pergunta Se foi dando parada ao por alguma senhor... irregularidade detectada. Prefeito, Nunca faltou recurso. Suas propostas para a educação. É. Então, o senhor pretende expandir universidades aqui no Estado? Pretendo. Para ensino integral, a gente tem visto uma defasagem Olha, muito grande. O que o senhor pretende fazer? E também sobre o CELS, o senhor fala em remodelar, né, reformar escolas, de levar um padrão CEL. Isso significa unidades parecidas com o CEL? Enfim, Só tem uma para discussão... complementar, desculpa, Gente, candidato, só para vamos- complementar a educação, os seus adversários falam em municipalizar o ensino fundamental 1, se o senhor concorda com isso também, do Combo Educação. O Fundamental 1 está parcialmente municipalizado. Está bastante municipalizado já. E pode ser municipalizado mais. Não tem problema nenhum. Tem que ver se o prefeito também assume. Você não pode municipalizar se o município não está com a rede estruturada. Então é um equívoco dos meus adversários falar que vão municipalizar. Porque é um equívoco. Você não pode municipalizar uma escola estadual por uma prefeitura que está com o seu próprio ensino deficitário. Então você tem que pegar as redes municipais que estão com o IDEB superior ao do Estado naquela localidade e aí fazer uma transição para a municipalização. Aí eu concordo. Agora, do jeito que estão tratando esse assunto, como o Rodrigo falou aqui, é absolutamente de quem não entende de educação. Desculpa, mas não entende de educação. O IDEB cresceu o tempo todo que eu fui ministro. Eu que criei o IDEB. Eu fui o ministro que mais democratizou o acesso à educação superior na história do país. Mais democratizou o acesso à educação profissional da história desse país. Mais democratizou o acesso à educação infantil da história do país. E o que mais fez o IDEB do ensino fundamental avançar. Qual que é o nosso problema? O IDEB do ensino médio. O IDEB do ensino médio não está avançando. E para ele avançar, precisa de governador. Governador que entenda de educação.
Por que o IDEB da rede federal é tão bom? O IDEB da rede federal é tão bom, e por que o PISA da rede federal é tão bom? Comparava da Coreia do Sul. O PISA. Por quê? Porque tem projeto pedagógico, tem carreira para professor. O que eu tenho dito é que eu vou criar um instituto estadual em São Paulo, nos moldes do Instituto Federal. Porque eu quero que o aluno saia do ensino médio completo. Se ele quiser fazer faculdade, melhor. Mas ele tem que sair pronto, tanto para o trabalho quanto para a cidadania. Ele tem que poder exercer os seus direitos na conclusão do ensino médio. Isso não está acontecendo em São Paulo. Hoje, um aluno de ensino médio em São Paulo tem conhecimentos de 7º ano de ensino fundamental. Isso não causa espanto a ninguém. Candidato, o que o senhor vai rever em termos de concessões à iniciativa privada feitas nas gestões do PSDB? O que eu tenho dito me desagradou muito a maneira como o Rodrigo renovou os contratos de concessão. Inclusive contratos que venceriam só em 2028. Ele renovou e deu 10 anos de lambuja para as concessionárias sem nenhum ganho para o usuário das O que ele está dizendo é que isso foi para rever a judicialização que havia nesses contratos. Mas então faltou muita transparência, porque nós não ganhamos R$1 de desconto nos pedágios. R$1. Depois de todo investimento feito, depois da gente pagar um dos pedágios mais caro do Brasil, vence o contrato e a gente não tem R$1 de abatimento, com investimento feito. Agora, ele estava obrigado a aumentar o pedágio. Sabe o que ele fez? Depositou 400 milhões na conta da CCR. 400 milhões de dinheiro público na conta da concessionária para não aumentar o pedágio durante as eleições, como manda o contrato. Isso é um escândalo. Isso é uma loucura. O senhor vai rever, então, essa renovação? Eu vou querer saber o que aconteceu. Agora, falando de concessões, o senhor tentou fazer concessões do Anhembi e do estádio do Pacaembu quando o senhor era prefeito. Estava até encaminhado, mas aí terminou o governo de 2016 e não saiu. Hoje em dia, boa parte dos vereadores do PT, dos políticos municipais do PT, são muito contrários a essas concessões. O senhor, como governador, é a favor de algumas concessões? Quais? Bom, a concessão do Anhembi foi feita. O Dória abortou a assinatura do contrato. Tinha concluído o processo. Ali do Sambódromo. Nós tínhamos concessionado um grande centro de eventos ali, do lado do Anhembi, e o Dória abortou porque ele queria vender o Anhembi. Então, ele cancelou a concessão para vender o Anhembi. E depois não conseguiu vender. Aliás, ele ia vender o Anhembi, ia vender Interlagos, ia vender a cidade. E, felizmente, não conseguiu. Também, depois de um ano, ele já deixou a prefeitura de São Paulo, né? As concessões no Agora, a do Anhembi eu fiz, né? E ia concluir. E a do Pacaembu, eu que dei início com o Celso Jatene na Secretaria do Esporte. Mas não era a concessão que foi feita depois. Ele está perguntando de futuro e o senhor que está falando de passado, só para pontuar. Não, é que a concessão que foi feita depois é uma concessão diferente da que estava sendo planejada pelo Celso Jatene, que era meu secretário de esportes. Então, por isso que houve crítica. E no Estado? No Estado, eu não tenho... Primeiro, eu não vou privatizar a Sabesp. Já quero deixar claro aqui que o Rodrigo e o Tarcísio, eles escamoteiam, eles não assumem compromisso. Eu não vou privatizar a Sabesp. A Sabesp vai se manter pública e de capital aberto, porque eu consigo fazer tudo o que eu preciso na Sabesp com o capital aberto. Eu posso pegar empréstimo, eu posso emitir ações, eu posso emitir debênture, eu posso fazer parceria privada, eu posso fazer tudo com a Sabesp do jeito que ela está organizada. Eu não preciso vender o controle da Sabesp e não vou vender enquanto eu for governador. Não há hipótese do sujeito tomar um susto na conta de água, como tomou na conta de energia elétrica, quando a energia foi privatizada. Maria Cristina. Eu queria só retomar a educação para a gente fechar esse capítulo. A dívida do FIES ultrapassou os 100 bi até ser renegociada neste governo. O FIES foi criado no governo Fernando Henrique, mas foi bastante ampliado nos governos do PT. E muita gente atribui este montante a que chegou a dívida do FIES ao fato de os empresários da educação terem transferido o pagamento para o financiamento, né? Estudantes que pagavam passaram a ser beneficiários do FIES. O senhor passasse novamente pelo MEC, o senhor
reformularia a modelagem do fundo? Não, isso foi objeto até de investigação do próprio Tribunal de Contas da União. Isso tudo, essa narrativa, não se sustentou de que o programa estava financiando gente rica. Isso simplesmente não aconteceu. O grande percentual, eu não me lembro o decor agora, porque faz 10 anos isso, mas acho que era 80% das pessoas que o FIES estava financiando era gente que jamais poderia estudar sem financiamento. E o fato de vir uma crise e a pessoa, depois de formada, ter dificuldade para pagar, é uma coisa que afetou o financiamento estudantil no mundo. No mundo. O próprio Biden enfrentou isso, o Trump enfrentou isso nos Estados Unidos. 1 trilhão, lá no caso, 1 trilhão de dólares nos Estados Unidos que tiveram que ser perdoados em função da crise econômica. Malu, vou passar aqui. Então não há nada no modelo do FIES que o senhor mudaria para evitar essa escalada de na verdade, eu teria... Quando eu fiz a reforma do FIES, tinha alguns dispositivos que não saíram do papel e que eu acho que deveriam ter saído. Por exemplo, a questão de cobrar o consignado na folha. Era uma coisa que evitaria inadimplência. Quer dizer, a pessoa, enquanto está empregada, você faz o consignado para pagar o FIES. FIES é 100, 200 reais de mensalidade. Se a pessoa está empregada, ela consegue pagar. E se é consignado na folha, o nível de inadimplência cai muito. Isso era uma coisa prevista na lei, se eu não me engano, 2009, que eu assinei, né, com o presidente Lula. E isso não saiu do papel. Eu teria feito coisas importantes para tirar do papel aquilo que estava planejado. Débora. Candidato, queria saber do Depois, senhor a Malu. sua meta para habitação e o quanto essa meta é realista. Trago isso porque quando o senhor era prefeito, o senhor prometeu entregar 55 mil unidades aqui em São Paulo, prontas, né? E aqui na capital, isso acho que foi entregue um pouco mais de 20%. Então, qual é a sua meta na habitação para o Estado, não só do ponto de vista de novas unidades, mas também de apoio para a reurbanização dos municípios? A primeira coisa que eu vou fazer é revogar a lei do Dória e do Rodrigo sobre o fim da CDHU. A CDHU é uma empresa importante. Nós não podemos acabar com a CDHU, nem com a Coab, nem com nada disso. Em segundo lugar, vai depender muito se nós vamos reativar ou não Minha Casa Minha Vida, que foi o maior programa habitacional da história do país. E qual é o grande diferencial do Minha Casa Minha Vida para o Casa Verde e Amarela? É que tem subsídio para a população de baixa renda. Se você não tiver subsídio para a população de baixa renda, nós estamos construindo, aqui em São Paulo, dezenas de milhares de unidades pequenas e caras. Mas dezenas de milhares de unidades. Não está faltando unidade habitacional em São Paulo. O ano passado foram licenciadas mais de 90 mil unidades habitacionais. A maioria delas, um padrão de metragem adequado ao programa popular. Mas não é popular. Por quê? Você só vai estimular a produção popular se tiver subsídio. O fim do Minha Casa Minha Vida é que está acarretando a gentrificação dos bairros. Isso e outra, a falta de compreensão dos governadores e prefeitos, muitas vezes. Porque o Minha Casa Minha Vida, ele é um padrão geral para o país. Se não entrar prefeito e governador fazendo adaptação, complementação, você não vai ter acesso à terra. fornecendo os terrenos, etc. Agora, outro dia eu estava vendo um candidato falar, não tem terra em São Paulo. Não é verdade. Tem terra em São Paulo, tanto é que a produção está acontecendo. Nunca se produziu tanto em São Paulo quanto agora. Agora, a pessoa de 0 a 3 não tem acesso. Candidata, a gente está falando bastante de capital, mas não estamos falando muito do interior. E o interior é sabidamente uma região do estado onde o senhor e o PT têm dificuldades tradicionalmente nas eleições. Numa entrevista recente para o Estado de São Paulo, o senhor disse que acreditava que nessa eleição o PT superaria essa dificuldade por vários motivos. Tem um bom plano de governo, Rodrigo Garcia não é tucano, Tarcísio não é paulista, o modelo econômico não funcionou, mas um em específico me chamou a atenção. O senhor disse que vai entrar no interior agora porque nós amadurecemos. Então, eu queria saber em que o senhor acha que o PT e o senhor amadureceram exatamente e que tipo de proposta o seu plano de governo tem que agrada o interior em especial. Boa. Olha, eu entreguei 21 hospitais dia aqui na capital. O Hospital Dia é um achado. Eu entreguei 21 em 4 anos. O Hospital Dia desafoga o hospital regional. Por quê? Porque você tem um centro cirúrgico, você tem consulta de especialidade e você tem um centro de exame diagnóstico.
Você desafoga a Santa Casa, desafoga o Hospital Regional, desafoga o Hospital Geral. Aqui em São Paulo, a fila andou na minha gestão por causa do Hospital Dia. Nós fizemos 21 fixos e 12 móveis, porque a gente podia circular com carretas com centro cirúrgico em cima. Nós vamos levar essa experiência para o interior e nós vamos ajudar muito os hospitais regionais e as Santas Casas, que estão afogadas na fila. Nós estamos com 1.200.000 procedimentos em fila. O governo do estado bate no peito e fala, contratamos 78 mil, dá menos de 7% da fila, e ele tem 4 meses para terminar o mandato. O Hospital Dia não é corujão da saúde, não são esses paliativos, é uma solução estrutural para o SUS. Você tem a UBS, a Unidade Básica de Saúde, você tem o Hospital Regional, e no meio disso você tem a UPA e o Hospital Dia para dar fluxo, dar vazão. O senhor tem prometido 70, é isso, em regime de urgência? Eu vou fazer 70, eu termino o mandato com 70, pronto, eu fiz 20 em São Paulo. Mas esses números, eles oscilam bastante, né, candidato? Porque os seus números na saúde, eles, alguns números de reportagens não são exatamente positivos, porque o senhor prometeu 3 novos hospitais, um em Parelheiros, um em Brasilândia, terceiro em Arthur Alvim, não entregou nenhum deles, entregou da Vila Santa Catarina, que foi municipalizado, era privado e foi municipalizado. Então, o senhor prometeu 30 centros de atenção psicossocial, entregou 4, 25 UPAs, entregou 2 e, enfim, são esses os dados que eu tenho aqui de reportagens. E o tempo de espera de ambulâncias do SAMU aumentou e também a fila aqui, o dado oficial era que que houve um aumento de 46% na fila, de 56 dias em 2014 para 82 dias. A fila caiu 10%, 11%. Tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro, a principal promessa minha era 32 hospitais dia na cidade de São Paulo. Eu entreguei os 32, 11 móveis e 21 fixos. Os 3 hospitais... Que era a Rede Hora Certa, é isso? Da Rede Hora Certa. Os 3 hospitais, eu troquei pelo Vila Santa Catarina porque eu desapropriei o bem. Estava barato, eu troquei de lugar. Mas dizer que nenhum dos 3. E eu anunciei que ia trocar. Porque o senhor anunciou os lugares. Não, mas também, eu anunciei que ia trocar porque eu consegui comprar um hospital por 64 milhões. Sendo que um hospital custa 150 na época. Eu comprei por metade do preço, eu ia perder a oportunidade de economizar 80 milhões por causa do bairro. Eu comprei e está lá. Aliás, justamente depois de entregue deram o nome até do Bruno Covas, né? Depois que eu entreguei o hospital, eu fiquei feliz. Eu não deixei de mencionar que o senhor entregou, só disse que os 3 que o senhor especificou não foram entregues. Outra coisa, o hospital tá no meu Facebook, tem lá o vídeo de como estava o hospital de Parelheiros quando eu deixei a prefeitura. A parte civil toda feita. Eu estava fazendo a marcenaria do hospital. Marcenaria, estava fazendo os armários do hospital. Então, dizer que não foi entregue, eu acho um exagero. Você com toda a parte civil feita... Hospital é para atender as pessoas. A pessoa não foi entregue. É que é um exagero dizer, dá a impressão que eu não comprei o terreno, que eu não licitei o projeto, que eu não comecei a obra, que a obra civil não estava pronta. Não eu dá acho um exagero na sua boca dizer, você não fez. Cara, eu comprei o terreno, eu licitei o projeto, eu comecei a obra, a parte civil estava pronta. Eu estava na marcenaria. Não disse que o senhor não fez só de entregou. E o hospital da Brasilândia atrasou a pedido do governo do estado. O Alckmin me ligou e pediu para eu mudar o projeto para ele conseguir colocar uma estação de metrô no mesmo terreno. Você queria que eu fizesse o quê? Dissesse para o governador do estado, não nos interessa uma estação do metrô na Brasilândia, arrume outro terreno e eu vou... Não, sabe, a gente precisa ter um pouco, sabe, de, sei lá, um pouco de sensibilidade também com a gestão pública, sabe, porque a impressão que dá é de descaso. O hospital está lá, está pronto, sabe? Agora, ainda os sobre 3 hospitais estão prontos, ainda sobre o interior. E se não fosse isso na pandemia, Vera, você ia ver o que... Estou dando os dados, prefeito, não estou fazendo juízo de valor. Você não dá os dados completos, eu estou dando os completos. Olha só, tem uma questão no interior que eu acho que é bem importante a gente de discutir. Novo, a gente
Né? No caso do interior, só para voltar aqui para o interior. Vamos falar aqui do interior de São Paulo. Não, do interior de São Paulo. Não, é porque o senhor entregou, prefeito, é necessário fazer isso. Eu entreguei 33 hospitais dia, estou dizendo que eu vou entregar mais 70. Isso que eu falei, rede, hora 32. Estou dizendo que vou entregar 70 no interior. Exato. Então, no interior de São Paulo, tem uma questão que é o agro, né? Assim, a grande potência econômica do interior é o agro, e o agro a gente tem visto nas discussões, tanto na eleição nacional como na local, a questão da segurança. O agro é um defensor do porte de armas e existe uma preocupação muito grande dos grandes produtores com as invasões de terra ou ocupações, como se queira chamar. Existe essa questão latente, muita gente identifica como sendo uma das razões pelas quais o agro tem resistência ao seu nome, por considerar que tem ligação com o MST e outros movimentos sem teto, etc., e o senhor vai certamente se deparar com questões ligadas a isso. Em 2018, o Geraldo Alckmin foi a um evento da Confederação Nacional da Agricultura e disse que tinha uma postura de ser totalmente contra as invasões. Ele disse: invadiu, desinvadiu, é imediato, e que em São Paulo, se invadiu, ele desinvade. A gente tem a experiência de Pinheirinho, que foi inclusive um dos traumas aí, né, que levou a uma rejeição, inclusive, à associação do PT com o Alckmin. O que eu queria saber do senhor? Se o senhor tiver que enfrentar uma situação de invasão de alguma terra ou alguma questão aí ligada a sem terra no seu estado, qual é a sua posição em relação às invasões ou ocupações, como se queira chamar? Primeiro que eu acho que tem um grande exagero nisso tudo, né? E eu acho que tem viés ideológico nesse exagero. É que nem falar que o Lula vai fechar a igreja. Sabe, é ridículo. O Lula aprovou em 2003 ou 2004 o Estatuto da Liberdade Religiosa. Foi aplaudido por todos os pastores no Palácio do Planalto. O Lula é um homem, um católico praticante. Pô. Eu fui em dezenas de solenidades, de cultos com o Lula, de missas com o Lula. A Marisa era uma católica, sabe, eu diria até fervorosa, uma mulher de muita fé. Então fica falando mal das pessoas, criando factoide, tá perdendo a eleição, começa a inventar história. Toda hora vem com esse papo furado de fechar a igreja, invadir terra. Qual foi a fazenda que foi produtiva, que foi prejudicada? Assim, eu não tenho lembrança. Pode até que ser que por exemplo, se houver uma decisão judicial e tiver um conflito, como aconteceu no caso de Pinheirinho, por exemplo. Eu acho que tem... Pinheirinho não tem nada a ver com sem terra. Ali é sem teto, é área urbana. Eu estou falando desse tipo de ação. Não era uma área sem destinação social. Acabaram com o IPTU progressivo no tempo, que eu queria fazer aqui em São Paulo. Eu acionei o IPTU progressivo no tempo para botar terra no mercado. Desativaram o IPTU progressivo no tempo. Deixa eu entender, o senhor acha que essa questão de sem terra é uma não questão, então? Ela não existe? É uma coisa ideológica? Não, mas peraí. Vamos falar de verdade, vamos falar de coisa séria, vamos falar do Pontal do Paranapanema. Aí nós estamos falando de coisa séria. Terra devoluta, o Estado ganhou a ação. Qual é o destino daquela terra? Dá para grileiro ou assentar família? Terra pública. Aquela terra é pública. Não é terra de um fazendeiro. Isso é fazer uma discussão séria. Abrir uma discussão para saber se a gente vai ampliar a produção de alimentos para comer. Para comer. Está caindo a produção de arroz e feijão. Está caindo a produção de mandioca per capita. Está caindo a produção per capita. Você não consegue tomar leite. Candidato, falar de sustentabilidade. Os caras cortaram... O Dória cortou o leve leite na Prefeitura de São Paulo. Ele ficou 1 ano na Prefeitura de São Paulo, o suficiente para cortar o leite das crianças. Candidato, vamos falar de... O Viva Leite do governo do Estado não é 1/3 do que era o leve leite da Prefeitura de São Paulo. Estou falando, vou repetir. O Viva Leite do Estado, que tem 4 vezes mais orçamento que a Prefeitura, não é 1/3 do que era o leve leite. Eles cortaram. Então, do que nós estamos falando? Nós não queremos estimular a produção de alimento, a produção de leite, a produção de carne. Queremos baratear o alimento e vamos ficar inventando história. Tem terra para todo mundo. Mas, candidato, o Brasil não é... O problema nosso não é falta de terra, gente. O problema nosso é acesso. Pelo amor de Deus. Candidato, o senhor falou de ideologia, né? Eu queria falar justamente de sustentabilidade. Quando a Marina Silva saiu do governo, né, do PT, do Lula,
Vamos voltar para 2005. Isso. A gente está falando de Covas e Alckmin no início dos 2000, então acho que falar de retrospectiva. A Marina Silva criticou muito a ideologia desenvolvimentista de muitos setores do PT que a teriam rifado. E era uma crítica de Belo Monte, era uma grande crítica à visão de alguns economistas que parecem amar chaminés. Quando o senhor foi prefeito, o senhor teve 4 secretários do Verde, um por ano. Não foi aí uma área preferencial ou favorita da sua gestão. Aliás, alguns dos secretários seus eram do PR, um assessor da Câmara Municipal, ou seja, não eram ambientalistas. No caso do Estado, aproveitando a pergunta da Malu, o verde vai ser de fato muito importante ou, como muitos economistas desenvolvimentistas querem, deixa-se a sustentabilidade para depois? Então, primeiro corrigindo as suas informações. Porque, Vera, eu tenho que corrigir. Eu não estou falando nada, eu estou quieta. Eu não estou fazendo cara feia, eu estou só ouvindo, Olha, prefeito. Em primeiro lugar, as 2 primeiras centrais mecanizadas de triagem de resíduo sólido foram feitas, as únicas, da América Latina, inclusive, foram feitas na minha gestão. Mas isso é uma correção? Eu não falei desse assunto. Você falou de sustentabilidade. Não pode falar disso? O senhor falou, vamos corrigir? Vamos corrigir. As omissões. Para mim, omissão é uma coisa séria no jornalismo. Eu estou aqui para corrigir omissões. As 2 primeiras centrais mecanizadas do Brasil de triagem de resíduo sólido foram feitas nas minhas gestões. Lâmpada LED é sustentabilidade. Quem começou LED no bairro fui eu. Troquei 90 mil lâmpadas. Hoje a cidade toda é LED porque eu comecei a trocar. Troquei 90 mil lâmpadas de LED e não tinha promessa nem nada de fazer isso. Fiz porque consome 50% da energia. Todo o plano de mobilidade urbana, 400 quilômetros de corredores e faixas de ônibus, 400 quilômetros de ciclovia, redução da velocidade, diminuição de mortes, é sim sustentabilidade. Parque Tietê, Parque de Esportes Radicais, Parque dos Servidores Públicos no fundão do Mboi Mirim, Chácara do Jockey, entregues na minha gestão. 4 grandes parques. Né? Então, o primeiro secretário que eu tive foi do Verde. Depois o PV rompeu com o governo, porque mudou de lado. Era um direito deles. O meu primeiro secretário foi do Verde, foi indicado pelo Partido Verde. Então, sinceramente, mobilidade urbana, gestão de resíduo sólido, iluminação pública, gestão de parques, tudo isso foi na minha gestão. Isso é sustentabilidade. Falar de gestão fiscal agora. Eu quero dizer para você o seguinte, sabe por que a rede está me apoiando? Sabe por que o PV está me apoiando? Por causa da minha gestão na prefeitura. Pergunta para eles. Pergunta para a Marina Silva o que ela pensa da minha gestão na prefeitura no quesito sustentabilidade. Eu queria falar de gestão fiscal agora. Pergunta para ela. Rodrigo... Por que ela está me apoiando para prefeito de São Paulo? Porque eu sou um cara inimigo do meio ambiente? Tenha santa paciência. Se a Marina Silva, que é a maior autoridade, foi a melhor ministra do meio ambiente, está me apoiando, ela deve ter razões para isso. Pô. Rodrigo Garcia propôs aqui, na sabatina, a ampliação da renúncia fiscal do Estado de São Paulo para 80 bi, sem dizer exatamente quanto se renuncia hoje. O Tarcísio Freitas disse que vai reduzir ICMS e vai reduzir IPVA. No seu programa de governo não está muito claro o que o senhor pretende para a gestão fiscal do Estado. Como é que o senhor pretende fazer essa gestão frente a essas promessas de redução de impostos, né? Como é que o senhor pretende fazer essa gestão fiscal de maneira a atrair investimentos para o Estado? Bom, primeiro que a atração de investimentos para o Estado não depende só da gestão fiscal, mas nós temos um problema de guerra fiscal. E São Paulo cometeu uma atrocidade que foi, em meio a uma guerra fiscal, aumentar o ICMS durante uma pandemia. Gente, o Dória e o Rodrigo se dizem gestores e cometeram um erro básico. Durante uma pandemia, durante uma guerra fiscal, aumentaram o ICMS. Aumentaram o IPVA em 30%. Alguém dirá, não, mas é porque o carro usado aumentou de preço. Aumentou de preço artificialmente, porque estava faltando componentes para fazer carro novo. Não chegava aqui os componentes. Eles não colocaram uma trava. Imagina um cara de Uber, o motorista do Uber, não tendo passageiro na pandemia, tendo que pagar 30% a mais de IPVA. Ou seja, uma loucura o que foi feito. O senhor vai rever esses aumentos de ICMS e de IPVA? Vou rever. Vai diminuir a renúncia fiscal. Respeito a produto básico, ele aumentou
Ele chegou a aumentar o imposto de leite. O imposto do leite, de saquinho ainda. Parece que até tem um sadismo envolvido. O leite mais barato, ele taxou o ICMS. Eu vou rever tudo que for da cesta básica, eu vou ter que rever. Outra coisa é a nota paulista que eu estava dizendo aqui. Você, meu ouvinte, sabe como acabou a nota paulista. O Estado devolvia em valores atualizados alguma coisa em torno de 3 bilhões para o contribuinte. Acabou. Acho que a primeira revisão foi governo Alckmin. A nota paulista para baixa renda, né? Agora a Inês é morta. O PT tem uma proposta. O PT tem uma proposta na Assembleia de aumentar a taxação de herança. O senhor concorda com ela? Na Câmara... Na Assembleia Legislativa, os deputados do PT. Lógico. De 4 para 8. Sobretudo quando se diz respeito a grandes heranças, né? A partir de um determinado valor astronômico, o Brasil é um dos países que menos cobra imposto sobre herança no mundo. Mas o senhor quer detalhar como o senhor vai arrumar dinheiro? Porque o senhor propôs, por exemplo, o programa de renda básica. Eu vou criar, Maria Cristina, um sistema estadual de inovação, que tem na Califórnia, que tem no Canadá. É uma mesa assim, né? Um triângulo. Numa das pontas é o governo do Estado, com crédito e apoio técnico. Na outra parte do triângulo é o setor privado e na outra são as instituições de pesquisa. E nós vamos juntar o conhecimento que é produzido em São Paulo, que é quase metade do conhecimento produzido no país, o Desenvolve São Paulo, e eu vou fazer o que a Califórnia fez. A Califórnia fez a transição ecológica com base nessa comissão tripartite, setor público, setor privado, instituições de pesquisa, inclusive com parceria na empresa do governo do Estado. E aí você vai estar combatendo a guerra fiscal de maneira eficiente, não da maneira que é hoje. Você não vai refazer a indústria têxtil de Americana em São Paulo. Sabe, já foi. Você vai ter que botar uma indústria 4.0 nesses lugares. E para isso, ou você tem conhecimento, ou você não tem. As compras governamentais do Estado e das prefeituras vão ser utilizadas para fomentar a reindustrialização do Estado. O sistema de inovação vai ser mobilizado para reindustrializar o Estado. Nós vamos fazer... Eu, felizmente, tenho os melhores especialistas em desenvolvimento na minha equipe. Candidato. Na minha equipe, que vão reindustrializar o Estado. A gente já vai quase para 1h20 de entrevista. Eu queria fazer uma síntese política, que eu quero ver se o senhor concorda com ela. Quando o senhor analisa aqui o que vai mal, e no plano nacional e no plano estadual, me parece que o senhor tem feito críticas mais contundentes, em termos de resultado, à gestão Dória-Garcia, do que ao que o Bolsonaro fez para São Paulo. O senhor prefere enfrentar o Tarcísio no segundo turno? Tem algum cálculo político aí da sua parte de qual é o adversário mais fácil? Eu sou candidato a governador, eu tenho que falar do governo, porque quando eu falo da questão nacional, o pessoal fala, pô, você não é candidato a governador? Não, estou perguntando em termos de estratégia. Eu não tenho esse tipo de raciocínio, Vera. Eu trato dos assuntos que eu acho que foram conduzidos de forma errada no Estado. Eu acho que o Dória e o Garcia conduziram mal o Estado de São Paulo. Certo. E o Estado de São Paulo tem força suficiente para sair dessa situação. Nós temos energia para sair dessa situação. Agora, você precisa tomar a decisão certa. As decisões que foram tomadas foram decisões erradas. Você não aumenta imposto, você não corta direito no meio de uma pandemia. Qual é a graça de cortar o passe do idoso no meio de uma pandemia? O que isso significa? O que isso sinaliza? Cortar o leve leite, o senhor vai cortar voltar o passe livre. idoso a partir de 60 Vou anos? voltar na hora, pô. Você sabe que nós vamos ter um problema grave no transporte público. No pós-pandemia, caiu 30% a demanda por transporte público. As pessoas não estão voltando para o transporte público. Saíram durante a pandemia e não estão voltando, pelo menos não no ritmo desejado. Eu vou criar o bilhete único metropolitano. Nós precisamos começar gradualmente a integrar as cidades da metrópole ao bilhete único. Não tem cabimento um cara de Carapicuíba, um cara de Ferraz de Vasconcelos ter mais dificuldade em arrumar emprego porque o vale transporte dele custa mais para o empregador. Não é justo. Agora vamos falar de eleitoral um pouquinho. Ou a gente dá esses passos. Pô, vocês falam de obra. Há quantos anos o trem intercidade está anunciado? Não sai do papel. Campinas, aproveitando. São José dos Campos, Sorocaba, Baixada Santista. Tem que fazer.
Eu tive uma reunião com o Lula só para discutir esse assunto. Eu falei, presidente, nós precisamos do trem intercidades no estado de São Paulo, não tem cabimento. A macrometrópole... Gente, todo mundo quer perguntar, a gente tem pouco tempo. Vamos lá, Olha, vai fazer uma pergunta, Raul. Uma pergunta. Raul, comporte-se. Uma pergunta e depois eu vou passar para todo mundo. Eu tenho que falar de algumas propostas, por isso que eu estou atropelando um pouco, porque eu tenho que falar de algumas propostas. A gente está perguntando de propostas. Há 4 décadas, o litoral é a região que menos cresce economicamente de São Paulo. Não há uma única universidade estadual lá, nenhuma universidade federal. E a gente sabe... No litoral? No litoral Lógico de São Paulo. Tem. São Paulo, Santos tem federal e estadual. Não, tem mini institutos, campus, não tem nenhum. Tem. Nenhum campus, não. Tem. Certeza, qual? O da Unifesp. Não, é minúsculo, minúsculo. Você perguntou se tem ou não tem? Não, eu tô falando... Vamos ouvir, ele vai perguntar da sua proposta para o litoral. O senhor está perdendo tempo, candidato. Foi eu que inaugurei. Então, tem a USP lá e tem a Unifesp. Pô. São institutos bem pequenos, não há 5 mil alunos de universidades públicas no nosso litoral. 5 mil. Qualquer universidade privada de São Paulo tem 3 vezes esse número. Então não tem, então existe um êxodo de cérebros muito grande de gente que sai do litoral para vir aqui para São Paulo. E ainda tem um problema de drogas pesadíssimo no Porto de Santos, aí há décadas. Queria perguntar para o senhor sobre desenvolvimento do litoral. E o senhor já conversou com o Lula, caso o Lula seja eleito aí presidente, porque aí é uma bola dividida, Estado e governo federal, sobre essa crise no Porto. De Santos? Eu acho que nós temos mais do que isso. Nós temos um problema no Porto de Santos, que até hoje, faz 10 anos que estão para decidir se fazem uma ponte ou um túnel para ligar Santos ao Guarujá. 10 anos. Já teve maquete, já teve lançamento, já teve isso, já teve aquilo. Não acontece nada. Mas parece que as pessoas preferem Perguntamos disso ontem não pro tocar Tarcísio. no assunto. Não acontece. E aí fala, não, foi a crise, foi a Dilma, nunca é problema do Estado. Vai sair. Nós temos que integrar. Nós temos que integrar a ilha ao continente. Ponto final. Tem que ser feito. Outra coisa. É errado o projeto do Tarcísio, é errado de privatizar a autoridade portuária. Uma coisa é você conceder um terminal portuário. Isso é regra no mundo inteiro. Outra coisa é você abrir mão da autoridade portuária. Você vai criar um conflito de interesse sem a mediação do setor público. E isso é grave. Não deu certo. Onde foi feito? Nos poucos casos no mundo, não deu certo. A autoridade portuária tem que ser. Agora, o porto precisa ser mexido. Por quê? Porque nós precisamos modernizar o porto. Nós precisamos fazer de uma vez por todas esse túnel. Ele precisa sair do papel. Você sabe que nós ficamos 60 dias sem balsa entre Guarujá e Bertioga. 60 dias. Nem para modernizar a balsa esse governo está servindo. O senhor prefere túnel do que ponte? Não, vamos rodar, Raul. Não é um debate de dois. Por tudo que eu ouvi tecnicamente, o túnel me parece mais adequado. Cristiane. Apesar de ser mais caro. Mas por tudo que eu ouvi tecnicamente, parece que o túnel é mais adequado. Mas você em janeiro, com os técnicos nomeados e tudo mais, você toma uma decisão. Você não precisa de 10 anos para tomar uma decisão do que fazer, né? Certo. Acho que um mês dá, né? Prefeito, muitas críticas que o senhor faz aí às obras paralisadas esbarram justamente no Alckmin, né? Que ficou 4 mandatos aqui no estado. A gente pode citar aí o Rodoanel, a despoluição do rio Tietê, que ele inclusive falou que em 2004 ia entregar o rio limpo e navegável. Tem obras que eram para a Copa de 2014. São inúmeras linhas de metrô e de CPTM que estão paradas, né? Eu queria saber o que o senhor acha que é possível entregar, quais são suas propostas, se o Rodoanel Norte realmente vai ser entregue, quais linhas aí o senhor vai conseguir avançar? Olha, aí nós temos que pensar obra a obra, né? Por exemplo, o Rodoanel Leste, eu acho que foi um feito do governo do estado. Eu elogiei a época. Uma licitação bem feita, obra entregue no prazo e muito barata. É o trecho mais barato do Rodoanel. O Rodoanel Norte teve todas as complicações que a gente conhece. Então nós temos que, por exemplo, a linha 17, né? Eu acho um grande equívoco aquele monotrilho da linha 17. Um grande equívoco urbanístico e um equívoco de mobilidade. Ali podia ter um BRT. Não teria problema nenhum em você fazer um BRT na linha 17. Onde é um problema fazer BRT? Justamente na ligação com a ABC, que é a proposta do Rodrigo.
Eles cancelaram a obra do monotrilho para o ABC e querem colocar um BRT que não vai dar conta da demanda. E ainda pior, ao invés de licitar o BRT, fizeram um aditivo bastante estranho, colocando num contrato a obra que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Isso gera problema, na minha opinião. Falta de transparência, falta de seriedade, falta de fiscalização. Você cancelar um contrato e depois fazer um aditivo num outro que não tem nada a ver com a obra e botar ele dentro, eu acho estranho. Acho estranho. Mas o senhor pode rever isso, ou não? Posso e vou. Porque eu acho que a ligação com a ABC tem que ser uma ligação expressa. Não pode ser uma coisa qualquer. Malu e Débora. Tem um tema que está sendo tangenciado aqui na conversa algumas vezes, mas a gente ainda não falou dele diretamente. Eu acho que é importante porque ele é importante na questão nacional, na eleição nacional, e certamente será aqui, que é a questão do voto dos evangélicos, né? O senhor já falou, a Vera também mencionou. Eu queria fazer uma pergunta direta. O senhor teve já uma experiência difícil com esse tema lá em 2018, quando o senhor disse que o Bispo Macedo da Universal era um charlatão fundamentalista. A gente está vendo essa proliferação de boatos, que o senhor também já comentou, mas em São Paulo, essa é uma população que cresce bastante. Eu peguei um dado aqui de um site de jornalismo de dados, que mostra que nasce uma nova igreja evangélica a cada 6 dias na cidade de São Paulo, especialmente nas periferias. E nessa reunião que ocorreu na aula pública da USP, a professora Hermínia Maricato disse justamente que há nas periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. O senhor não acha que essa caracterização atrapalha a aproximação com evangélicos? Qual é a importância das igrejas na sociedade para o senhor e como que o senhor vai dialogar com esse público? Malu, primeira coisa, assim, eu nunca generalizo. Porque eu acho errado generalizar. Sabe? Os policiais militares... Não, peraí. Qual policial militar você está falando? Os políticos, qual político? Os pastores, qual pastor? Eu, quando falo, dou nome, como você acabou de mostrar. Eu dou nome. O que o Edir Macedo fez em 2018 não se faz. Você não pode usar um jornal de uma igreja para mentir sobre um candidato porque você não gosta dele. E como faz? Então eu reagi à altura da ofensa que eu recebi. E tanto é verdade que eu fui absolvido. Ele moveu 2 ações contra mim e perdeu as 2. Por que ele perdeu? Agora, eu dou nome aos bois. Você me perguntou aqui, qual o vereador? Dei o nome. Qual é o pastor? O senhor se preocupa com esse voto ou o senhor acha que vai buscar o voto? Eu acho errado generalizar. Eu tenho centenas de amigos evangélicos. Eu sou neto de sacerdote cristão. Então não adianta a gente generalizar. Nós temos que saber o seguinte, em toda comunidade humana vai haver o sujeito que sai da linha. E esse que tem que ser combatido, porque senão você vai rifar as instituições. Todo juiz é isso? Todo político A gente tem 1 minuto e meio, candidato. Vamos só ouvir a pergunta da Débora, tentar... Se eu puder ser objetivo, por favor, o programa de braços abertos o senhor quer trazer para o Estado, né? Tem um grande desafio que é treinar justamente os profissionais. E o modelo do Canadá foi muito citado quando o senhor estava na prefeitura, mas no Canadá tem um centro de consumo de drogas supervisionado. É possível fazer isso aqui? Eu acho que é desnecessário. Nós provamos que a frente de trabalho que a gente abriu, porque no Canadá não tem frente de trabalho. E nós criamos um modelo com assessoria do Calhart, com assessoria de gente de Harvard, pô. Nós não fizemos uma coisa da cabeça da gente. E a gente chegou à conclusão que se a gente desse teto, tratamento e trabalho, tratamento ambulatorial, pode internar? Em alguns casos tem que internar. Quando a pessoa bota em risco a vida dela ou de terceiros, às vezes o médico lauda e fala, tem que internar para proteção. Mas isso são casos que têm que ser avaliados de acordo com a lei. Mas, regra geral, se você der o teto, referenciar um CAPS-AD, né, um centro de apoio psicossocial, álcool e droga, e abrir uma frente de trabalho, foi feita uma avaliação externa do programa, não foi a prefeitura que fez, reduziu em 2/3 o consumo de droga na região. Certo. Aí chega o Dória, bota tudo, derrubou os hotéis. Mas é um desafio treinar os profissionais, né? Sempre. A gente tem que estar treinado o tempo todo, imagina quem está na linha de frente. Né? Certo. Com isso, então, a gente encerra a nossa sabatina com o candidato ao do PT, Fernando Haddad. E isso encerra também o nosso ciclo aqui em São Paulo,
de sabatinas do Globo, do Valor e da CBN, com os principais nomes na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Você pode rever todas essas entrevistas nos sites dos jornais e da rádio, nos nossos aplicativos, no Globoplay. Enfim, ela está à disposição para todo mundo, todo eleitor que quiser formar o seu voto e se informar sobre a disputa. Na semana que vem, os 3 veículos fazem um ciclo de sabatinas com os principais candidatos à presidência da República. A ordem das entrevistas e os dias das entrevistas vão ser anunciados em breve pelos nossos canais. Agradeço a todos pela audiência. Vocês ficam agora com a nossa programação. Sabatina CBN, o Globo.